E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje nós temos aqui um convidado internacional vindo lá do Rio Grande do Sul, mas radicado aqui na nossa terrinha paulistana. Muitos de vocês devem conhecer ele da telinha mais tradicional, apresentador da CNN, que tem um pé, uma perna e o corpo inteiro nesse universo do mundo do vinho. Toda vez que eu vou falar com ele, tem que colocar um monte de acento no nome. Nome complicado. É circunflexo, é tiozinho, é S mudo, é um É, samba. Estevão Limana. Estevão, cara, obrigado demais pela satisfação. participação, cara. Satisfação pelo convite, grato por também estar nesse espaço aqui para conversar, para contar um pouco de história do vinho. Para mim é até um pouco diferente falar de vinho, né? Eu falo de tantas coisas na TV, no dia a dia, e falar de vinho tem um carinho maior, assim, vem do coração muitas vezes, né? Boa. Ó, e o nome, já falando, ó, me defendendo aqui, o nome é Estevão, porque foi tirado da Bíblia pelos meus pais. No entanto, como meu pai é Sérgio, a minha mãe quis que as iniciais fossem as mesmas. Aí ela modernizou e colocou Estevão só com S mudo. E os dois acentos estão na Bíblia lá. Eu agora eu escrevo certo, mas antes eu tenho que pegar É, o não é começo difícil. da conversa. Imagina na TV lá como é que é. É, E aí o sobrenome tem mais um, que é Kloss, né? Kloss Limana. Então tem hoje esse eu três pulei. acentos aí no nome. Esse eu pulei. Esse, não, o mais famoso é Limana mesmo, que a família lá já usava, né? São do rádio também, já usava, e aí seguimos a tradição. Boa. Então, antes da gente entrar no universo Estevão, CNN, mundo do vinho, só apresentar nossos patrocinadores. Pô, San Vivan, do universo do mundo do vinho, aqui as camisetas. Porra, eu gosto bastante, galera. Então, sim, essa daqui é uma homenagem ao espumante que a gente tá tomando. Frase clássica do Napoleão aqui de champanhe. Muito boa. Somcast 15% de desconto. Acessa lá, o QR Code tá na tela para quem tá na TV. Descrição tem o link para quem tá no PC. Pô, o Gão da Encâneva, com essa charcutaria incrível. O cheiro tá bom aqui, hein? O cheiro tá bom, mano. Caraca. Olha, galera. Duroquezinho aqui, ó. Espepinha top. Delícia. QR Code tá na tela. Não sei se eu posso ficar falando pepinha, tá? Essas coisas, tudo bem. QR Code tá na tela. Acessa lá o Encâneva, fala com o Gão lá que vai ser atendimento VIP. Agradecer também a Triguiúva, que é nosso parceiro aqui do Universo do Mundo do Vinho, que manda os vinhos pra gente tá degustando aí nos episódios. E dá liberdade pra gente poder trazer convidados que possam trazer os próprios vinhos aqui e contar as histórias por trás das garrafas também, que eu acho que é parceria isso. Com Então, certeza. Somcast 10% de desconto lá na Triguiúva. Acessa lá com o QR Code que tá na tela ou o link na descrição. Fala com o Gui lá, que vai ter um tratamento especial e centro de São Paulo, se eu não me engano, os caras entregam em 2, 4 horas, assim. Eu vou pesquisar essa informação direito aí, mas o atendimento é entrega rápida, cara. Os caras tem uma logística. O Gui vem dessa área de logística aí, é coisa sommelier também. Curadorias de vinho brasileiro. Acessa lá. Bom, Estevão, vamos do princípio, né, cara? Você é do Sul. Aqui a galera é de São Paulo, o primeiro contato com vinho geralmente é com porre, com vinho ruim na adolescência, né? Acho que lá é um pouco mais diferente, né? O pessoal já tem uma tradição mais familiar. É, Conta um pouquinho pra gente aí da tua ligação com esse universo do vinho, assim. conto sim, com certeza. O Rio Grande do Sul já diz no nome, né? Ele é grande. Então, dentro do Rio Grande do Sul, nós temos diversos rios grandes do sul. Porque nós temos aí a Serra Gaúcha, que nós temos a produção de vinho, que é tradicionalíssimo, que está enraizado no DNA das famílias. Tem aí o centro, a região central do estado, que já é um pouco mais diferente, é mais produtora, por exemplo, de grãos. Mais na fronteira você vai ter a parte agrícola e pecuária fortíssima, a campanha também, agora nos últimos anos com a produção de uva também, dando vinho. E o sul do estado que tem a subsistência muito ligada ao porto, né, lá em Rio Grande, e também ao turismo das praias do sul do estado. Mas lá em Santiago, de onde eu sou, uma cidade que tem apenas 50 mil habitantes, fica a 150 quilômetros de Santa Maria e 140 quilômetros de São Borja. São Borja já é fronteira com a Argentina. É, Você vai ter ali Passo de los Libres, tem o Libres, outras cidades pequenas também, fronteiriças, passa a ponte e tá lá. E lá vou dizer que lá em Santiago não existe tanta essa tradição, assim, pá, o vinho, as famílias. É um hábito, né? Eu lembro muito do meu pai,
comprar o vinho de garrafão, no frio principalmente, que ela faz um frio desgraçado. Inclusive agora nós estamos na época do inverno, né, gravando. Conversei com meu pai hoje mais cedo, lareira, né? Pô, Lareira curtindo. é uma inveja, hein? Uma fotinha, ele mandou uma foto aqui, ó, pra ti, ó. Tu tá aí na Paulista e eu tô aqui em casa, É. na lareira aqui Mas curtindo. pra gente ter aqueles aquecedor que fica na orelha aqui no E com restaurante. medo que vai incendiar a casa, né? Então, e aí, eu falando da minha ligação com o vinho, é um depoimento que eu conto para poucas pessoas, mas acho que contando aqui já vai ser já bastante suficiente. Com certeza. Eu fui beber, eu nunca fui de beber álcool, assim, nunca gostei. Mesmo na juventude, nas festas, eu não era um cara, assim, muito ligado à bebida, à cerveja. As festas de 15 anos lá no Rio Grande do Sul, bombam demais. E eu fui beber, muito honesto, eu fui beber álcool pela primeira vez depois dos 18. Então eu fiz a cartilha do Ministério da Saúde em dia, né? Cara, que bom menino. Só depois dos 18 Não é anos. só o rostinho, não. Viu? Bom menino. Só depois dos 18 anos. Eu tomava algumas coisinhas, assim, mas eu tenho uma lembrança muito forte. Quando eu estava na faculdade, eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, que era uma cidade vizinha da minha. Fui morar lá, né? Saí de casa, tinha 17 anos. Não, melhor, tinha 17, mas depois foi passando. E quando eu tinha uns 18 para 19, eu namorava a minha esposa e o pai dela mora em Santa Maria. E eu lembro que o pai dela sempre queria que o genro bebesse cerveja, assistisse os jogos do Inter, pô, parceiro pro domingão vendo futebol, e eu não era esse cara. Aí um dia ele me encheu o saco pra tomar um vinho. Falei, tá, vou tomar isso aí então. Eu tomei o vinho, e eu falei, opa, é diferente, a coisa Legal. gostei, era frio, esquentou o corpo. Foi melhorando, foi indo, e eu sempre tive uma curiosidade muito forte em estudar, assim, sempre gostei muito de estudar filosofia, história, geopolítica, economia. E aí eu tinha parado um pouco com isso, que eu estava meio saturado. Até com conteúdo denso que a gente estuda no jornalismo também, não dá para equilibrar muitas outras matérias juntos. Mas aí eu comecei a observar que no vinho tem muita história, tem muito resolução, vamos dizer assim, geopolítica ali dentro, tem as famílias que tiveram uma terra por motivo X, Y, aqui era o zoneamento, essa aqui ficou pra lá. Então é uma coisa que começou a apaixonar, e aí tu ia, pô, tomar o vinho brasileiro, chileno, aí depois tu descobre que tem o vinho do velho mundo, que é mais tradicional que todas as outras coisas. E aí isso foi me apaixonando cada vez mais, e há uns 6 anos eu não consigo mais sair desse meio, assim, sabe, que é algo apaixonante, e foi cada vez nos passos maiores. E quando eu vim morar em São Paulo, essa paixão, que era um hobby, começou a se tornar também algo mais profissional. Que eu tive um espaço para escrever sobre vinhos, frequento degustações, fui jurado de alguns concursos, avaliador de vinhos também. E a gente foi aumentando cada vez mais essas coisas. Uma carreira breve, assim, que deve ter uns 6 anos, 5, 6 anos, mas mais profissional, digamos assim, uns 2. Porra, que legal, cara. Já é pra você ver, né? A gente já tem esse preconceito ignorante paulista aqui, de, pô, o cara vem do sul, tem que beber. Vinho, Você vê que o paulista é um ser humano que coloca todo mundo dentro de um cluster ali e é tudo igual, né, cara? Eu vejo uma coisa assim, que aqui em São Paulo, nós temos a capital, a região metropolitana, deve dar uns 16 milhões de pessoas, né? É muita gente, com toda certeza. E aí existe uma sensação de que o que acontece aqui em São Paulo acontece no Brasil inteiro. Só que isso não é. Quando você chega no sul do Brasil, parece que tu tá em outro lugar. Tu desembarca no aeroporto, é outro rolê. São outras marcas. Anda 100 km pro lado aqui, ó. Já muda tudo, cara. Só que como a grande parte dos meios de comunicação estão aqui nesse eixo, né, que comunicam com o Brasil inteiro, te dá essa sensação, né? E acho que até propriamente as pessoas têm essa sensação de que o que acontece aqui, quem é famoso aqui é famoso lá no sul. Cara, eu me policio muito com relação a isso hoje em dia, de conseguir entender que a nossa realidade aqui é totalmente diferente, pô, da realidade 100 km pro lado, quanto mais um outro estado, uma outra região, assim. Uma outra colonização. Totalmente diferente. Aqui a gente é muito plural, muito aberto, muito tudo, né, cara? E é totalmente diferente do sul, por exemplo, que é um lugar que eu, porra, sou apaixonado e adoro ir pra aquela região, cara. Eu arrisco dizer que São Paulo é uma grande bolha. É uma grande bolha. É uma grande bolha. Com milhares de mini bolhas. E a gente cada um vai se achegando naquilo que é mais seu.
Eu morei também em Blumenau, e lá também é uma outra pegada, é totalmente diferente do Rio Grande do Sul, do que, por mais que seja perto, né, fisicamente, é outra pegada total. Eu acho coisas em São Paulo mais próximas ao Rio Grande do Sul do que Blumenau ao Rio Grande do Sul. Tá. São algumas coisas assim. A única coisa que eu fui pra Blumenau foi pra Oktober. É sensacional, né? É. É sensacional. Né? Cara, vivi bons momentos. Quem não, né? Sempre casado, meus bons momentos eu vivi. Aí, eu fui minha esposa pra lá também, não era namorado ainda. É. Tava. Não, é uma festa linda, né? Ah, pô, é incrível. Família, todo mundo junto. E nos bate e volta maluco da vida, assim. Fui umas 2 vezes solteiro, depois fui com ela de novo, depois. Tava almoçando, assim, pô, vamos pro Oktoberfest no fim de semana? Ela, vamos, achou que eu não ia, né? Falou, vamos. Pagou pra ver. Arrumei uma pousada lá em Balneário. Nossa. Ficamos lá em Balneário, fomos na sexta, chegamos lá em Balneário, passamos o dia na praia, fomos pro Oktoberfest à noite, voltamos pro hotel, passamos o domingo na praia e ainda voltamos pra São Paulo, assim, tipo, dormi umas 3 horas nesse fim de semana. Mas, cara, foi... É sensacional. Eu adoro ir pra lá. Sempre tem muitos amigos que deixei lá e... A minha carreira no jornalismo começou lá. Então tem muitos amigos todos e sempre foi, pá, uma saudade grande, assim. Então vamos começar um pouquinho da história do Estevão, que eu sei que tem alguns caminhos ali pela frente que eu vou puxar umas coisas, mas conta um pouquinho pra gente, então, dessa trajetória no mundo do jornalismo. Já teve uns esboços de podcast de vinho lá, que eu já vi umas coisas... Viu? Lá em Blumenau, isso aí, na terra da cerveja, ousado, né? Bom, cara, então, não tem como eu não falar isso, é uma influência da minha família. Meu pai é radialista há mais de 30 anos. Tenho outro tio também que é um pouco mais, que é mais velho que ele. E eles trabalharam sempre no rádio lá em Santiago. Meu pai trabalhou em Itaqui também, que é uma cidade da fronteira, um pouco mais fronteira com a Argentina também. Cidade mais longe de Porto Alegre, inclusive, de via terrestre. E eu me influenciei neles total, né? Eu ia pra rádio com meu pai quando era criança, ficava batendo nos botões da mesa de áudio, via ele falar. Aí, às vezes, quando dava, mandava um alô pra minha mãe. Mãe, um beijo, tá escutando, você. Então, foi uma coisa que foi muito natural. Eu sempre gostei muito daquele ambiente do estúdio, dos detalhes técnicos, de estar ali operando a mesa, vendo o problema, sabendo resolver. Eu lembro que tinha as cartucheiras para botar as fitas. Tinha também para o tocador de discos, né? Eu ia lá, o rádio antigamente, para quem não sabe, eu também sou novo, não sou dessa época, mas você ligava e pedir uma música, o locutor tinha que ir lá na lista, eu quero a música do Tears for Fears, aí vai lá no T, acha o disco, o álbum, coloca a agulha em cima e solta. Não é que nem hoje em dia. Não é hoje em dia, você dá um... digital, escreve ali, pá, play, Spotify, não sei como é que faz hoje em dia. E aí vai assim, e aí eu lembro, tem essas lembranças de ajudar meu pai, então isso foi muito natural, sabe? Foi muito natural. A minha família depois, posteriormente, comprou a rádio lá onde eles trabalhavam. E isso ficou mais próximo ainda, né? Eu ia lá, quando quebrava um galho, faltava alguém, tinha que ir lá fazer a operação de mesa, então foi muito tranquilo. E aí eu consegui decidir que quando eu tivesse uma idade mais... quando eu tivesse a idade de ir para a faculdade, eu gostaria de cursar jornalismo. E aí eu cursei jornalismo, portanto, na Universidade Federal de Santa Maria, 4 anos. E desde lá como eu já tinha um pouco de experiência no rádio, por conta da família, eu cheguei com uma leve vantagem sobre meus colegas para fazer os estágios. Então eu chegava na rádio da universidade, os caras, pô, já tem experiência, vem pra cá. Já sabe mexer, sabe falar no microfone e tal. Vem da gente... Porque o contato, né, traz essa intimidade, porque é um mundo paralelo, né, cara? Você falar no microfone já é difícil, falar pra câmera, até hoje eu não consigo. Não, é difícil mesmo. O rádio é muito mais gostoso de fazer do que TV, sem dúvida alguma. Eu adoro rádio, velho. Sem dúvida alguma. Sou ficcionado por rádio, eu escuto pra caramba. Não escuto em casa, mas eu tô dentro do carro e tô escutando rádio, cara. Eu adoro, 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 adoro. E eu sempre escutei rádio de manhã cedo quando acordava. Aí depois que eu casei, um dia eu tava ouvindo lá, minha esposa acordou e disse assim, eu casei com meu avô. Daí eu tive que parar. Eu tive que parar de ouvir rádio de manhã. Então eu ouço mais quando tô sozinho em casa no fone de ouvido. Esse fato é verídico. É muito bom. E então, daí comecei os estágios muito cedo. Eu estagiei no Grupo RBS, lá no Sul, que é afiliado da Rede Globo, que
dá pra dizer assim, lá tem uma hegemonia muito grande do Grupo RBS nos meios de comunicação, em Santa Maria. Eu fiz um trainee também quando eu vim pra São Paulo, aqui na Profissão Repórter, e tudo isso, a caminhada foi indo, sabe? Foi indo muito natural. Eu sempre fui me aventurando, e quando eu me formei, eu fui contratado para trabalhar na SBT em Blumenau. Aí trabalhei no SBT por 10 meses, depois a Record me contratou lá em Blumenau também. E fiquei por 2 anos e meio até vir pra... Mas já no mundo das notícias, Na TV, na na TV. TV já. Isso, é. Então eu tive uma transição do rádio pra TV na TV Campus da UFSM, que era a TV da universidade. E foi bem difícil a transição, assim. Eu não me gostava de assistir na TV. É difícil a gente se assistir, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas quando você faz um material, grava, você vai se assistir até pra corrigir, pra ver como é que tá, é difícil. Não me gostava, então foi um tempo assim de experimentação, de melhorar, de saber que eu não podia abrir tanto a boca pra falar, os jeitos. Pô, que nem eu aqui, né? Toda vez que eu vou falar, eu faço assim, ó. Tem uma linguagem não verbal que é muito importante. Muito, cara. É muito importante. Meus entrevistados geralmente são muito polidos, né? Tem uma linguagem verbal muito boa. A minha é péssima. Cara, Mas isso é treino, é exercício. tô O rádio, claro, te dá a parte do improviso, de você saber falar, saber se virar em situações. E o rádio é a escola da TV, então você vai adaptando. E eu fui indo aos pouquinhos, trabalhei nessas emissoras do interior. É um momento que você pode ir lá, pode errar, né? Melhorar as coisas, até surgir essa oportunidade de vir aqui para São Paulo, né? E aí, estamos aí. Quanto tempo que você tá aqui já? 2 anos. 2 anos. Foi quanto tempo que abriu a CNN? CNN tem 5 para 6. 5 para 6 já, né? 6. Então parece que foi ontem, né, cara? Que loucura. Eu lembro de assistir. Nitidamente, os caras, pô, vai abrir a CNN aqui no Brasil. O investimento pesadíssimo. CNN, né? Aham. Que também, porra. Passei em frente à vinícola dele lá no Douro. Puta, tá duro. Sensacional. Tá duro, hein? Pelo amor de Deus, cara. Não, e a casa, assim, ó. Puta que pariu, na frente do rio, assim, ó, do Douro lá. Pelo amor de Deus. Não, tudo que ele coloca a mão. Tudo que ele coloca a mão funciona, né? E vai com força total, isso é importante. E aí na CNN tem uma coisa tem 2 fatos, assim, na CNN, que são histórias boas de contar, se me permite. Não, tá à vontade. À vontade. Eu lembro que eu contava... Aqui a gente não tem problema de tempo. Ah, então tá bom, é isso, né? A gente trabalha com o cronômetro. Tempo é a mulher que vai começar a brigar com nós. Isso, tá na hora da janta, não sei o quê. O máximo. Desse jeito. Então, eu tava quando eu tava em Blumenau, recém tinha lançado, eu era jovem, assim, falei, cara, eu quero ir pra CNN, claro, aproveitar o boom, contrataram muita gente. Parênteses, ele tá falando que era jovem, né? O cara tem 26 anos nas costas. Eu era jovem ainda. Puta que pariu. E aí eu lembro, pô, eu quero voar, quero ir alto e tudo mais. E eu lembro de ter mandado um e-mail pra um diretor de jornalismo da CNN que pô, precisa de repórter de Santa Catarina, eu tô aqui, posso sair, posso trabalhar com você como vocês quiserem. E deu coincidência que no dia seguinte, eles precisavam de um freela em Santa Catarina, que deu um caso dos respiradores com o governador Moisés, na pandemia ainda, então era algo que era um assunto bastante nacional. E precisava, e os caras me ligaram, recebi teu currículo ontem, coincidência, preciso hoje. Só que não deu, porque eu tinha um contrato com a outra emissora, eu tinha que me desvincular, e era apenas um freelancer de um dia, né? Não dá pra Daí ser não louco, tem, não dá pra ser maluco, né? Eu falei, putz, cara, queria muito, mas passou. E aí eu lembro que daí eu já tava fora da TV, eu tava só trabalhando na Rádio Mix. Eu apresentava um jornal na rádio de manhã e fazia TV à tarde. E aí eu tava apresentando o jornal na rádio só, não tava mais na TV, tinha saído há 40 dias. E infelizmente deu uma tragédia lá em Blumenau, que foi um ataque a uma creche, não sei se você vai lembrar. Ai, cara, essas coisas eu deleto da minha mente. Um maluco, não sei se um maluco entrou lá. Não é Fifi, é produção guarda. Um cara entrou na creche, fez um massacre e tal. E a creche era muito próxima da Vila Germânica, onde tem a Oktober. E o estúdio da rádio é na Vila Germânica, ainda é lá. E pro Cargas d'Água, assim, eu recebi o aviso e falei, cara, vou dar uma cruzada lá, vou ver. E aí quando eu cheguei lá, me dei de conta com aquela loucura que estava acontecendo com tudo aquilo. E quando os veículos de comunicação grandes, assim, eles chegam, quando tem um fato no interior, Blumenau interior, você não tem uma equipe lá, né? Os veículos se mobilizam. E aí eu lembrei desse contato, não sei como, um estalo. Mandei mensagem, tô aqui. Deu 10 minutos, tava no ar já e foi. Aí gostaram do meu trabalho e a coisa aconteceu. E eu vim pra cá. Cara. Que louco. Foi um freelancer de 2 dias
num fato, assim, triste, muito, é uma das coisas que eu mais carrego na carreira, assim, tristes, de lembranças, de coberturas É porque é difíceis, tão positivo pra você e mas que uma trouxe coisa esse cargo positivo tão pra mim, né? negativa no contexto geral, assim, que até arrepia. Isso acontece com uma certa frequência no jornalismo, sabe? Eu lembro, eu lembro que uma vez eu dei o telefonema pra um cara que é uma inspiração pra mim lá no Sul, que é o Daniel Scola. Ele foi muito tempo apresentador da Rádio Gaúcha lá, era um cara que eu sempre me inspirava nele e nos estágios e tal, eu consegui o contato dele, a gente conversava às vezes, eu lembro que eu falei com ele nesse dia, ele disse assim uma frase pra mim que me marcou. Estevão, nas grandes coberturas que se conhecem os grandes repórteres. E aí, cara, eu fui com isso na cabeça e fiz um bom trabalho, apesar de tudo. Um trabalho que a gente tem que fazer, que é informar, que é levar a informação para as pessoas, que é apurar, que é mostrar o que está acontecendo com sensibilidade, com veracidade. E então trouxe esse relato e rendeu, então, o que hoje, né, o trabalho que eu tenho E hoje, né? depois, desligou a câmera. Pô, Ah, não dá vontade de você chorando e... então, Que nas câmeras ali é uma coisa, mas É. depois, cara, pra você trazer aquilo deve ser foda, né, cara? Então, quando você está trabalhando no dia a dia, não, para mim, pelo menos. Mas nas coberturas, que você emerge nas coberturas, como foi o caso da chuva no Rio Grande do Sul, nas enchentes do ano passado, que eu também fui, você fica muito na adrenalina, tá atento a todo tempo e você tá entrando no ar a todos os minutos. Daqui 10 minutos tem mais uma entrada, o que que eu vou falar, o que que é? Então você tá compenetrado em narrar aquilo. 5 pessoas ali perderam a casa, a criança, você tá falando isso. E vai entrando, polícia agora, Estevão, não sei o quê. Você tá muito legal, falando com muita gente ao mesmo tempo. E com um nível de concentração muito alto. Então, eu acho que o seu sentimental acaba ficando pro segundo lugar. Quando você toma um banho e chega em casa, Aí o negócio cara, um negócio desce, bem. é a porca entorta o rabo. Eu não tenho vergonha de falar, eu choro muito em casa essas coberturas, cara. Eu chego, choro, eu lembro, a minha esposa fica, assim, me ajuda muito também nisso. Graças a Deus, né? Tenho ela do meu lado que é a minha guia para essas coisas todas. E assim, e são vários dias, né? Você fica com aquelas lembranças. Às vezes você tá aqui, pô, um ano da tragédia, vem o filme. É de noite, você acorda sonhando com chuva, com um barco e tal. Porque você não tá atingido por aquilo, mas você está participando daquilo. De forma indireta, você tá Direto. vivendo aquilo muito, né? Assim como foi na pandemia. Pô, eu tô narrando o ataque à creche lá de Blumenau. Não tem nenhum parente meu lá envolvido. Na pandemia foi um outro desafio, porque a gente também podia ser protagonista da notícia, podia estar ali, podia estar morrendo, podia pegar o vírus, ficar mal. Então, Não, e a desinformação total, né? Tipo, o jornalismo tem todas essas facetas, assim, que acho que por trás das câmeras é uma coisa bastante difícil, assim, de falar. Bastante. é, assim, eu nem me vejo num papel desse, assim, porque eu sou meio bundão pra essas coisas, assim. Eu transpareço mais. Depois você vira pai, então, aí você vira um bundão em dobro, assim, sabe? Tipo, você fica muito mais. Pô, se você não ficar sensível depois você vira pai, você não fica mais na vida. Então, cara, você começa a ver a vida de um outro ângulo, assim, sabe? Você acaba se deparando com ocasiões que, sei lá, 10 anos atrás, pô, foda-se. Sim. Mas hoje em dia, cara, fala, nossa, que complexo, que é difícil, cara. Eu nem. Tem que ter um preparo, assim, pra poder enfrentar e não desabar na hora lá. Você pode desabar na hora? Claro que pode. Nós somos os seres humanos, mas eu tô ali pra reportar pra quem tá me assistindo em casa o que tá acontecendo. Não tô ali pra mostrar que eu tô triste. Por mais que a gente esteja despedaçado. Total, hein? Mas é assim, é dessa forma. Bom, mas vamos. Posso experimentar um aqui? Faz, por favor. Esse ainda tem um lardo junto aí, ó. Eu não vou saber o nome porque o Hugo coloca os nomes muito complicados, cara. Muito bom, hein? Coloca não, né? É o nome correto, mas é. Muito. Esse aqui é com lardo. Eu sei que é tudo porquinho é bom. Porquinho top. Mas entra no Instagram da Encana e vai lá e bora. Eu tô apavorado com quão bom tá esse espumante aqui. Eu até um pouco. Vamos falar então de vinho. De vinho. Você Viemos pra cá pra isso, né? Trouxe um Blanc de Blanc, tem uma ligação com. Conta um pouquinho da ligação desse vinho, desse espumante. Então eu vou mostrar pra câmera aqui que espumante que eu trouxe. Isso aqui é o espumante 130 da Casa Valduga, um Blanc de Blanc. O 130 foi um dos primeiros espumantes que eu tomei, assim, na carreira ligada ao vinho. E eu tenho uma gratidão muito grande para a família Valduga, principalmente ao Eduardo Valduga,
que foi um dos grandes incentivadores de eu entrar no mundo vinho, de acreditar, de apoiar no projeto com palavras, assim, com incentivo, com dicas, com abraços, assim. Então eu tenho uma gratidão muito grande para eles e eu pensei, pô, vou falar sobre vinho, sobre a história do vinho. Ligado à minha pessoa, eu tenho que trazer um vinho da Casa Valduga que é excepcional. A família Valduga, tudo que bota a mão dá certo. Isso aqui é uma das melhores coisas que tem. Eu acho que, a nível de espumante, posso dizer que é uma das melhores coisas que é produzido aqui no país e bate muito de frente com tradicionais borbulhas do mundo todo, sem dúvida alguma. Isso aí puta, o que você tá falando é chover no molhado, cara. É. Esses espumantes da Casa Valduga são sensacionais, mas esse realmente, esse 130 aí Uhum. eu tomei ele algumas vezes já, fazia tempo que eu não tomava ele. Foi... É incrível, já tomei aquele outro 130, que acho que é o Tem um Blanc Blanc Noir. Noir Blanc Noir. deles, também é incrível. Eu não sei, lembro se eu tomei o Rosé. Tem o Rosé, que é novo, é mais recente agora, que também tá sensacional, que é 130. É. E aí você tem a linha Premium, que eu fui no lançamento, por isso que eu sei falar, que é muito boa também, um pouco uma linha mais, é uma linha inferior a essa, mas é sensacional também, um moscatel sensacional. Não, inferior não é porque é pior, né, Não, galera? É só porque tá numa linha abaixo, isso aqui é uma deve linha ter um pouco menos de serli ali, um pouco mais fresca, mais né? fresco. Não é porque é mais fresco, porque Não, e aí tem depois o Maria Valduga, né, que é Maria Valduga é que especial. o negócio ali é champanhe, passa medo ali perto. É. Ah, não sei se passa medo, mas é um terroir nosso que a gente tem muito orgulho, né, cara? Que eu acho o nosso espumante, assim, um vinho pra você beber de quantia, mais do que lá. Acho que ele é muito mais fresco, é um vinho muito mais fácil de beber, de certa forma, assim, sabe? Sim. Tipo, não, sem muito tecniquez, né? Eu não vinho mais que dá pra você beber um volume, assim, né? Acho Fácil de beber, né? fácil, Uma fácil. acidez Sempre, boa aqui. acidez ótima, sempre com frescor muito bom, né? Um aroma bem bacana aqui. Tostado. Isso aqui já tem um pouco bem mais padaria, né? Já passa bastante contato com a levedura. Briochezinho, negócio bem forte. Não, 93 pontinhos no descorchados. Pô, eu vou ficar falando as medalhas não, porque tem medalha pra caramba aí. Ah, tem Vinales, tem muita coisa aí. É sensacional. Saúde. E é uma perlagem incrível, né, né, cara? Bom demais. Muito bom. Então vamos entrar no mundo do vinho, vai. Vamos lá. Então, pô, você falou que é recente, né, essa questão do vinho. Não bebi até os 18, que aí Foi vir com tudo, né? Aí já veio... Só bebendo coisa boa. Aí veio com voadora na porta, né? Já veio de uma forma diferente, né, cara? E é incrível, né? Que a gente vai indo, o paladar não retrocede nunca, né? Jamais, graças a Deus, né? Jamais, é. É bom que você não tem esse paladar de cerveja anterior, né? Você já veio bem nessa... Eu tenho dificuldade de tomar cerveja, sabe? Eu tenho dificuldade. Assim, me estufo, eu fico... Não é uma coisa assim, putz... vou tomar... Não é algo agradável, assim. Eu tomo vinho, né? Vinho, espumante e tal, tudo. E whisky é uma outra coisa que eu acho legal também, que eu gosto. Já vi uns stories teus ali um whiskyzinho. Às vezes tem até tem algumas harmonizações, né? Que às vezes faz com whisky, bem interessantes, assim, mais o defumado, né? Bem mais Puxando pro defumado é bacana. Whisky é um negócio que eu gosto, mas é muito difícil eu tomar, cara. É muito difícil. E que Destilado a minha companhia pra beber é minha esposa, né? Vai mais o vinho. O whisky é mais quando a gente tá, sei lá, com os brother aí e tal. Nem isso hoje em dia. Charuto, alguma coisa assim. Os brothers eu já converti pro vinho. Ou senão eu tomo umas brejas mais corpadinhas ali, umas brejas especial tal, e vai, cara. Difícil tomar o whisky. Já tomei muito destilado quando eu era mais novo. Hoje em dia Puta, passa longe, cara. Vodka, eu não consigo sentir cheiro de vodka. Me lembra a pandemia. Passar álcool nas coisas, assim, cheiro de vodka ruim, assim, vodka barata, cara, me dá um ruim, embrulha o estômago. Me dá, cara, me dá. Embrulha o estômago. Caraca. Foda. E, pô, por mais que você esteja numa região ali que não é a região produtora de vinho, você tem fácil acesso ali a dois polos de vinho, né? Argentina e
Eu acho que lá da cidade onde eu sou, muito mais argentino do que... Argentina. E é muito tradicional. O pessoal pega o carro, 2 horas tá lá, vai no free shop, vai numa Lógico. uma loja na Argentina mesmo e compra e traz pra casa. Alguns fazem lá revenda, contrabando e tal. Isso acontece muito, 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 muito. É bem tradicional essa questão. Aí os vinhos brasileiros é um pouco mais, que são sediados as vinícolas em Bento, é um pouco mais difícil. Chega, os supermercados tem muitas coisas, né? Claro que o supermercado não tem as linhas premium, não vai ter um 130 no Não, é supermercado, só. por exemplo. São as coisas mais de O mercado entrada. brasileiro é o lugar perfeito pra ferrar com o vinho brasileiro. Só chega o que não. Não que não presta, mas só chega as coisas muito adiantadas, assim, cara. Aí o consumidor brasileiro não vai gostar nunca de vinho brasileiro se depender de supermercado. É difícil. Todo mercado que você vai, os vinhos brasileiros estão escondidos num cantinho, assim, ó. Porque não dá pra tomar nenhum que tá ali, basicamente. A não ser os espumantes. Espumante já ganhou uma notoriedade um pouco melhor em mercado. Mas vinho mesmo é difícil, cara. Os grandes mercados aqui de São Paulo, tirando alguns empórios, mas, né, que tem um tratamento um pouquinho diferenciado com vinho. Mas o grande mercadão aqui em São Paulo é complicado. É complicado, sim. E aí, você falou, né, do podcast lá, que também Foi. que eu arrisquei. Eu, como gostei e tal, e aí em Blumenau comecei a me envolver. Eu, como era membro da imprensa, eu era convidado para alguns concursos, não sabia nada, não conhecia nada. Pô, eu preciso dar uma investida nisso aqui, né? Daí eu fiz alguns cursos, fui estudando, pegando um pouco mais de conhecimento. E aí, lá em Blumenau, quando eu morava lá, né, minha carreira começou lá, em Blumenau tem uma grande empresa importadora de vinhos que é a sede, a família fica lá, que é a Decanter. Que é a Decanter. Então eu me aproximei muito da família da Decanter, família Hermann, né? Eu via lá, eu jantava, tomava alguns vinhos. E aí que surgiu a oportunidade de criar um podcast dentro da rádio onde eu trabalhava. Tinha um estúdio que eles queriam começar com os podcasts e um dos projetos pilotos foi o podcast do vinho. Se chamava No Mundo do Vinho. E era eu e o sommelier da Decanter, o Sidney Lucas, que é um cara excepcional, assim, muito, muito conhecedor, um cara muito esforçado, estudioso. Ele é mineiro e mora lá em Blumenau. Não tá mais na importadora. E nós fizemos aí ficamos 1 ano e meio de podcast, só parou o podcast quando eu vim pra CNN. E lá a Decanter nos apoiava, lá que eu tive uma imersão, assim, de vinhos e conhecer os produtos. Pô, o que é um Bourgogne, o que é um Bordeaux, o que é um Côte du Rhône, Priorato, sei lá, o vinho da Piemonte. Porra, Decanter tem. Cada portfólio deles, assim, pô, vinho da Grécia. Coisas sensacionais, assim. Uns acíticos lá. Um acítico total. E tomei acítico brasileiro já também. É? Da Manus. Da Manos? Tem um acítico bem legal. Legal. Também lá no Empório Santa Maria teve uma degustação deles, eu tomei também. Bem interessante. Vou lá fim de semana, vou ver se eu acho. Vai lá, Manus, um projeto bem legal dos meninos lá. Não, Manos. Manus. Ah, não. Entendi. Não esquece, cancela. Entendeu outra coisa? Eu entendi. Manus é uma gurizada lá do Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul essa, né? Eles têm eles produzem as próprias leveduras, se não me engano. Eles tem um projeto que é até incubado pela Emater, das leveduras, então acho que é bem legal. No podcast, daí eu tive a oportunidade de conversar com alguns produtores e criei boas amizades no mundo do vinho. A gente entrevistou, por exemplo, aí a gurizada da Garbo. Já ouviu falar? Garbo Enologia Criativa. Viraram amigos, assim, pessoais. Quando eu vou para Bento, sempre vou na casa dos meninos lá pra gente falar no churrasco e tal. Então isso foi avançando. E eu tinha essa vontade, pô, eu escutava aqui, né? Eu escutava os podcasts do Jorge Luque, participação dele no rádio, as colunas da Suzana Barelli, que é uma das referências totais, né? Eu sei que teve aqui ela. É uma das referências que eu sempre tive no jornalismo gastronômico. Ela é uma referência no jornalismo também, né? É claro, ligado a isso. Ela é uma que veio desse universo meio economia e migrou pro vinho. Quem sabe você daqui a pouco... Pois é, uma hora dessa isso pode acontecer, né? Escreve na CNN da parte de viagem e gastronomia também. Então, e isso sim, né? Lá junto com a página da Dani Filomeno, né? Que é a Viagem e Gastronomia, lá tem uma coluna, 1 ou 2 textos mensais, são meus, assinados por mim, eu faço lá, falo majoritariamente sobre vinho brasileiro, né? Boa. São textos mais autorais. Por que são? Eu poderia fazer uma matéria por dia, poderia. Como faço para os outros portais da CNN. Mas a minha coluna é um texto mais autoral, é uma pegada bem mais intimista minha, então
me demanda mais um esforço. Pô, eu escrevo e não gosto, apago, faço de novo, vem uma inspiração. Então, por isso que fica lá 1, 2, 3 no máximo textos por mês, para poder falar de alguns assuntos lá e tem uma repercussão ótima, assim, sensacional no mundo digital. Que legal. E isso é muito bom e abre portas, é claro, né? Aqui em São Paulo, que aqui nós temos, né? Por mais que as vinícolas estejam sediadas lá no sul, o principal mercado que elas querem atingir é aqui em São Paulo, é o consumidor daqui. 50%, né, do vinho bebido no Brasil é aqui, né, cara? Então eu converso aqui, eu trago as notícias de lá e converso aqui com eles e a coisa flui muito, muito bem. Boa. E, né, eu tenho curiosidade mais nessa época do podcast aí. Como que era a dinâmica lá? Porque, cara, assim, a gente tá aqui num podcast, né, cara? Então eu quero saber quem eram os entrevistados mais legais lá, quem eram as buchas que você pegou. Expõe todo mundo aí, bora lá. Pô, Blumenau não é um centro igual São Paulo, né? Aqui você tem produtores toda semana, tem gente de outros países que vem pra cá, né? Vem pra eventos, sei lá. Agora teve vinhos de Portugal, tem Descorchados, Pro Wine, tudo acontece Vai aqui. participar lá. Lá em Blumenau não acontece nada disso, acontece o Festival da Cerveja. A cultura cervejeira é muito forte, porque a Blumenau é a capital brasileira da cerveja. As tradicionais cervejarias Artesanais. artesanais começaram lá, né, cara? E muitas estão lá ainda. E Lá. quem bebe, assim, diz que é sensacional, né? O que você tem de opções lá de cervejas. Mas lá no podcast era assim, era aqui, ó. Eram 2 pessoas, né? Eu, que era mais ou menos puxando pro âncora e fazendo perguntas pro Sidney, que é o sommelier que sabia. Falei, eu trazia algumas curiosidades minhas, alguns temas, pesquisava algumas coisas. E era essa dinâmica aqui. Nós tínhamos bem menos câmeras que vocês aqui. Mas era dentro do estúdio de rádio. Aquele estúdio era feito um jornal de manhã que eu apresentava. E aí nas quintas-feiras a gente fazia podcast. Às vezes eu gravava 2 episódios. Só que como nós tínhamos aí o apoio da Decanter, a gente sempre tinha um vinho na Decanter. Só que você tomar 2 garrafas de vinho às 10 horas da manhã é complicado, hein? Cara, eu faço as gravações às 10 aqui, às vezes, ó. Com o estômago meio vazio. Assim. Galera, a gente é guerreiro aqui também, viu? É, não é fácil, né? E aí depois ficava meio tchuco, né? Como diz, assim. Não, mas agora você tá vendo, agora eu tô bem Tá mais conservador. tranquilinho, agora a gente não bebe tanto. Ah, mano, aqui merece que a gente termine essa garrafa. Esse aqui é... É sensacional, viu? Eu trouxe com carinho, hein? Escolhi. Essa a gente vai matar hoje. Foi na minha adega lá com carinho pra trazer. É quando é vinho tinto, assim, dá pra guardar, dá pra tomar uns... Dependendo do vinho, que tem um pouco mais de estrutura, você toma uns 2, 3 dias depois. Agora, espumante, Tem que fazer, né? tem que fazer, né, galera? Vamos ter que matar ele hoje aqui em homenagem a vocês, ó. Aí, Fazer esse esforço, né? Bom, a gente não tinha muitos entrevistados assim, porque os podcasts eram mais também focados em serem mais na pegada educacional. informativão mesmo, né? Informativo. Então a gente vinha hoje, Chile e Argentina, Espanha, os vinhos da França. Uma escola pra você, né? Com certeza, pô, aprendi muito aqui ouvindo o Sidney falar. Talvez nem tanto o conhecimento, mas assim, a maneira de pensar, de tentar entender o vinho, por que ele é daquela forma, as características que fazem o vinho ser daquele jeito. Então foi muito bom. Que é o principal. Que é o principal para ter uma consciência formada. Pô, vou beber o vinho dessa forma, vou valorizar porque é isso, isso, isso. E ele trabalhou em muitos restaurantes, tem uma vasta experiência. Qual é o nome dele? Desculpa. Sidney Lucas. Tá por onde, sabe? Hein? E tá em Balneário Camboriú. Tá numa nova importadora lá. Tá mal, hein, Sidney? Pelo amor de Deus. Balneário também é... Puta, é um lugar gostoso demais. 40 minutos de Blumenau a gente ia sempre pra correr, pra ir pra praia. Pra praia lá em Balneário é muito ruim a praia. O mar lá não. Mas as praias vizinhas são muito boas. Se você pegar pra trás da City lá, né? Mais pra... Eu não sei Se técnico. chama Interpraias. Interpraias. Lá você até tem Laranjeiras, mais Estadeira. gás e tal. Agora, a City ali é... Não, ali é só pra passear de carrão ali naquela rua, balada e nem gastronomia. Foi a primeira vez que eu bebi vinho na vida, acho que foi lá. É, Lá ou nas cidades vizinhas ali, né? Espumante na balada, né, velho? e eu gosto muito lá de Itapema, que fica depois de Balneário Camboriú. Passei 3 anos lá. Ah, então você conhece. Meia É praia. da casa, meia praia. Era o Tonhoiô. Como é que tinha aquela balada na areia lá? Não sei. Era dentro era pé na areia ainda. Né? Fecharam no primeiro ano que a gente foi lá. É a Tonhoiô, né, produção? Puta, cara, era insano o negócio, era insano. Ó. Meia praia era... Não, meia praia Cara, eu sou o tradicional paulista que ia passar toda a virada de ano no sul, cara. no sul, na Santa Catarina. Todo, cara. Desde os meus 17 anos de idade até os 20...
23 anos, eu passei todas as minhas viradas de ano lá, ou meia praia, mais pra Floripa, Bombinhas, ou Praia do Rosa. Praia do Rosa, Farol de Santa Marta, Mariscal. Mariscal em Bombinhas. É perto de Bombinhas, mas Você passa Bombinhas e Mariscal. É legal também. Ou ia com o Oktoberfest. A gente tinha uns amigos que moravam em Brusque lá, Nossa, então, meu, puta que pariu. Pô, imagina, a minha casa de Balneário dava 45 minutos de carro. Bom demais. Aqui é meu trajeto pra trabalhar todo dia. É. Dá uma diferença, né? Não tem como não ficar pensando nisso. Lá era 40 km, aqui é 4. 8 km dá 45 minutos. Lá era isso, cara. Eu falei, pô, eu achava longe. Lá falei, não vou no final de semana pra Balneário, tá maluco. E como as concepções mudam, né? Como as coisas mudam. E a gente se divertia com tão pouco dinheiro, né, produção? Nossa senhora. Ia lá e se matava naquele lugar lá. Eu acho que eu vou começar a te perguntar histórias lá de lá. Não, eu passei, cara, o primeiro ano que a gente foi pra lá foi muito insano, assim, foi muito insano. Mas não vou entrar nesses méritos, não, porque era uma época muito cervejeira. Sim. Depois eu fui evoluindo um pouquinho melhor e tal, aí pra umas baladinhas, mas tomava um champs ali, que nem era champs, né? Era um espumantezinho Chandon produzido ali mesmo na região ali, um pouco mais pra baixo. Quem a gente tava falando? Até me perdi aqui. Do podcast. Do podcast. Boa. E aí, então, tá. Uma entrevista muito boa foi com os meninos da Garbo. E acho que eles me falam assim que é uma das entrevistas que até hoje a galera pesquisa lá, escuta, que eles contam um pouco da história deles no mundo do vinho. E foi muito legal, muito legal. E além disso, tive uma entrevista muito boa com o Eduardo Valduga, que foi uma das primeiras que a gente fez, que acreditou no nosso projeto. Pô, imagina. Hoje, beleza, tô na CNN e tal, é outra pegada. Mas lá, pô, trabalhava numa TV local, numa rádio local, um cara dessa magnitude, de uma família tão tradicional que tá fazendo 150 anos de produção em vinho, topar, entrevistou, falou com a gente de uma forma muito, muito, assim, receptiva. E já era presencial? Não, não, foi online. Os meninos da Garbo foram presenciais, eles estavam lá em Blumenau, eles foram pra lá por isso só, inclusive. Foi muito legal isso. E também nós conversamos com o Daniel Geiss, que é um dos diretores da Cave Geiss. E eu lembro que foi no momento do lançamento da DO, Altos de Pinto Bandeira, que ele estava encabeçando esse movimento, junto com o Dani Panizzi, que esteve aqui já, da Don Giovanni. E também foi outra entrevista sensacional. Conversamos também com João Lombardo, um jornalista, professor, um mestre do vinho que é sediado em Santa Catarina, em Floripa. Então a gente fez coisas legais, assim, sabe? Eu lembro que quando a gente editou o podcast, era tudo sozinho, assim. Pô, eu que fazia tudo. Editava, marcava as taças, os vinhos, tudo. E eu que fazia toda essa logística com as minhas outras 2 rotinas do rádio e da TV. E quando eu fiz a retrospectiva, eu lembro no final do ano, eu fiquei, putz, a gente construiu algo legal aqui. Só que infelizmente, né, como por questões de trabalho, de saída da cidade, de contratos, não deu para continuar com o projeto. Até continuou com outra dupla de apresentadores por um tempinho, mas hoje o projeto ficou de stand-by lá. Tá lá no YouTube pra quem quer matar a saudade. Eu dei umas fuçadas lá, Era bonitinho, né? Era legal, pô, era legal. Era bem legal. Tinha uma pegada bem informativa, assim, era rapidinho, então era bacana. Tipo assim, se a gente, ó, eu aqui, ó, galera. Tem que aprender. Não, aqui é podcast. Ele vai caindo aos poucos. Assim. Não, é que eu vou escorregando aqui, o negócio. Ué, essa cadeira aqui é propícia pra você escorregando. E eu acho essa dinâmica de você conseguir fazer entrevistas online dá uma agilidade muito grande. Eu já tentei pensar em algum tipo de formato que eu conseguiria fazer, mas aí eu acho que vai perder um pouco a essência aqui da... Botar alguém aqui, ó. Então. Ninguém vai comer se for ficar só eu comendo e a pessoa olhando, vai ficar meio triste, né, cara? Eu vou comer mais um, então. Tá, por favor. Esse aí já tem esse aqui é o defumadinho, tem um que tem um toque defumado aqui que é incrível, cara. Esse aqui. É, né? Bom. Bom demais, obrigado. Não, o Gão ele veio aqui, cortou. Levar pra casa, pô. Cortou a charcutaria aqui em cima, aqui, ó. Nossa. Aí o negócio é 10 mil vezes melhor, cara. Ele tem um pastrame
Surreal. Pastrame surreal, cara. O Caraca. cara é ninja, o cara tá falando comigo aqui, ó. Vendo aqui no celular. Eu era bom no computador digitar, assim, agora o cara digita no celular. Não, tem respondendo aqui que... Não, fica em paz. Não, tudo certo, tudo certo. Cara, Bom, que tá dando problema em Israel e Irã, é, a cobertura tá tensa. Daí estavam só perguntando assim, a que horas que eu ia fazer o jornal amanhã. nossa, É essa horário, não precisa marcar mais nada. Tudo certo. os caras são tudo maluco lá, né, cara? Puta que pariu. O povo que gosta de se matar, pelo... É uma situação bastante complicada lá. Aí eu não gosto de entrar muito nesses assuntos geopolíticos aí. Vamos falar de vinho, então, né? Falar de vinho. Claro. Podcast. Então, a gente se encontrou também agora No Wine Day da Decanter. no Wine Day da Decanter lá também. Pô, o seu Adolar tava lá. A figura incrível, né? Você vê ele, aquela vitalidade, né, Renato? É o vinho. É o vinho, caramba. Eu queria conhecer a adega do seu Adolar. Nossa, você é louco. Diz que tem coisas lá, ele vai fazer as viagens pra conhecer os produtores, pra trazer pra Decanter. E sempre pega umas coisinhas especiais e vai guardando lá. Tem vinhos lá que eles não conseguem vender porque não tem à disposição nos estoques das vinícolas, mas que ele tem umas caixinhas na adega em Blumenau. Imagino, cara. E a Hermann também tá sensacional. Eu tomei os vinhos deles lá. Qual que foi que eu tomei agora? Ai, que eles lançaram agora lá. É um alvarinho. Alvarinho. É. Puta, que Sim. vinho aromático incrível, cara. Tava muito bom aquele Alvarinho. Tem a curadoria do Anselmo Mendes, né? É. Que é um mito do vinho português. O Anselmo Mendes estava lá, inclusive, no Wine Day. Tava lá. Tava lá. Cara, eu passei. Cara, semana passada foi uma semana bem complexa pra mim, assim, por vários fatores pessoais e foi uma semana meio atípica, assim, então. Não chegou a ver ele. Não foi na semana passada, foi na retrasada, né? Então foi uma semana num período meio complexo familiar aí. E acabei nem conseguindo aproveitar muito o evento. Chegando lá, eu tinha recebido uma notícia meio complicada, Sim. tal. E aí, tipo, fiquei meia hora, 40 minutos lá, mas com a cabeça na estratosfera. Acabei nem conseguindo usufruir muito e aproveitar o dia lá, que tava bem legal. Todo ano vem aquele, né? E como eu tava falando antes, eu comentou fazendo uma conexão. A Decanter tá sediada em Blumenau, mas o principal evento deles é em São Paulo. É muito louco isso, né? Os produtores lá. cara. É o mercado. E aí, pô, o Hermann tem um espumante deles que é 75 meses, eu acho, é o Tollese. Tá sensacional, muito, muito bom. Virei fã daquele espumante. Custa uns Acho que 300. tava lá, né? Tava. Tava lá. Tem os líricas, né? E aí tinha esse também. É. Eu tava com a cabeça em Narnia. Ah. Não consegui. Eu cumprimentei até o Pablo Cunha lá, da Luiz de Boa. Tava lá, A gente sim. gravou com ele aqui e tal. Sempre muito educado também. Assim, um cara, gente boa demais. Cara, o pessoal da Decanter é muito gente boa, né, cara? Eles têm uma linha de vinhos assim. Incrível, né, cara? E falando de linha de vinhos também, tem uma carta de vinhos aí by Estevão Limana, né, cara? Então, aqui em São Paulo as coisas estão acontecendo, assim, até mais rápido do que eu pensava que podia acontecer. Eu nunca pensei em fazer uma carta de vinhos. E eu posso falar pra você? Diga. Falta isso nos restaurantes, cara. Uma carta de vinho só do Brasil, cara. Ó, se vocês não conhecem o projeto ainda, vai atrás do Instagram do Estevão, vai no NB Steak pra vocês entenderem a proposta que ele apresentou, criou e desenvolveu. Porque, cara, precisa ter. Hoje a gente já tem as cartas de vinhos com pelo menos uma página de vinho brasileiro, já tem um destaque maior. Às vezes o pessoal traz pro começo da carta. Sim. Que antigamente você via 2, 3 vinhos brasileiros ali e olha lá, né? Hoje já tem mais e tem algum tipo de destaque, mas você ter uma carta de vinho brasileiro, cara, eu acho que é esse o caminho pra gente conseguir valorizar um pouco daquilo que a gente produz aqui, cara. E eu achei isso incrível, cara. Eu não consegui no evento de lançamento, a gente tava gravando aqui e tal, mas eu fiquei muito feliz de ver uma iniciativa dessa e uma grande marca abraçar, né? Porque acho que esse é o fator principal. O louco tem pra tudo, mas precisa ter dois malucos que, né? Que se unam, né? Que se unam e, pô, fala um pouquinho desse projeto pra gente, vai. Cara, foi muito legal. Eu me considero um jornalista que tem um hobby nos vinhos, né? Que eu tenho um pouco de receio, às vezes, de trazer algo muito ligado ao vinho, porque eu não sou um cara especialista.
Eu tenho uma pós-graduação em enologia, tô terminando a ABS aqui em São Paulo, né? Você tá fazendo ABS? Tô fazendo ABS com os mitos do vinho. Arthur Azevedo, Mário Teles, com o Dr. Borges, são Não, os caras são enciclopédias. referências totais. O Arthur tava no lançamento da carta também, achou sensacional. Se eu ganhei um elogio do Arthur na carta, é porque a carta realmente é boa, né? Não acha? Fala pra cacete. Sou fã dele. Os caras têm muito o que falar. Pô, Pelo meu amor Deus de do céu, Deus. quantos anos? Ele tem, assim, acho que 2 vezes a minha idade só de experiência no vinho. Ele tem. A gente fez as contas aqui no podcast, acho que ele tinha E veio aqui? 30, foi os primeiros. O Arthur? 30 anos de medicina, ou 40. É 30 ou 40. E ele já tava com a mesma idade no vinho. Que ele largou a medicina e já tava com a mesma quantidade de. Acho que é 40. Não. Cara, uma loucura, cara. Uma Não. loucura. E bem, né? Assim, eu viajei com ele pra Garzon, a gente fez a festa da Vindima, ele foi junto, ele e a Dona Sônia foram juntos. É, a Dona Sônia veio aqui, pô. Os melhores parceiros de uma viagem de vinho, os dois, O cara. Arthur é muito gente boa. Eu adoro muito eles, é uma inspiração do Dr. Arthur pra mim, muito, Né? muito, Tem muito. uma disposição, assim, muito. Louvável. Conhece. Não, Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de fala em Jerez pra ele. Deus. Os caras já bebeu tudo. Ainda é na época que o dólar era 1 para 1, né? Agora nós pegou o dólar. 5,40, 6 pila, não é? Os caras aproveitou a época que o dólar tava equiparado ali, ó. Bebeu tudo do bom e do melhor, cara. Bebeu o nosso dólar. É. Bom, a carta de vinhos, então. Nós estávamos no jantar. Quando eu vim para São Paulo, eu participava de alguns eventos harmonizados e eu dei a sorte de um evento no Maremonte, aqui lá na Vila Olímpia, conhecer o Gilson Belusso. O Gilson, ele é CEO do Maremonte e do NB Steak, que são 2 lojas, né, 2 restaurantes que fazem parte do grupo MDR, que é chefiado pelo Henri Kozer, que é o pai do churrasco brasileiro, o cara que reinventou o churrasco 2 vezes no Brasil. Foi, né, dono do Fogo de Chão, e tem agora esses 2 empreendimentos da gastronomia que são a menina dos olhos para ele. E eu conheci ele e, pô, a gente foi se tornando amigo, fomos almoçando, jantando e tal. E eu lembro que a gente tava num evento junto, um jantar harmonizado da Bárbara Leodora, que é uma vinícola mineira. Estávamos aqui conversando, tal, tomando vinho, pô, vinho de Minas Gerais, que é algo diferente, né, assim, conversando. E aí o Justo olhou pra mim assim, mas podia ter uma carta de vinhos brasileiro no NB. E eu falei, semana que vem, mês que vem, quando é que nós podemos fazer isso? Não, vamos fazer o projeto, tal. Beleza, é nosso. E a gente lançou esse projeto de trazer os vinhos brasileiros pro NB, por quê? Porque o NB tem praticamente todas as carnes que estão no NB são brasileiras. Os acompanhamentos são brasileiros. Pô, como que um restaurante que é brasileiro, 100% brasileiro, não vai ter também vinhos brasileiros com vastas opções para serem escolhidas pelos clientes? Quando você vai na casa você vai lá para viagem aí para Itália, o cara te serve um vinho italiano. Quando tu vai para França, o cara te serve um vinho francês. Quando a gente vem aqui no Brasil, a gente serve um vinho argentino. Então, pô, a gente ficou pensando nisso, por que essas coisas são assim? Então a gente se colocou como protagonista em incentivar que o vinho brasileiro seja consumido mesmo pela alta gastronomia. Dentro dos restaurantes da alta gastronomia, como é o caso do NB Steak. O NB hoje ele é uma referência do mundo de carnes para o Brasil inteiro. O que o NB faz, os outros restaurantes também replicam. Então nós ficamos por 6 meses com esse projeto de lançar uma carta do vinho brasileiro. Tanto é que ela se chama A Carta do Vinho Brasileiro. E aí vai ter parte 2, vai ter parte 3, né? Mas isso é assunto para outro. Vai evoluir. Vai ter assunto para outros podcasts, né? E então, por 6 meses, então, a gente fez uma curadoria do que nós queríamos colocar. Vinhos com alta qualidade, vinhos que harmonizem com os pratos que são servidos no restaurante, carne. Então, majoritariamente, a carta é formada por vinhos tintos. História. Das vinícolas que possuem história. Que as famílias vieram, batalharam, enfrentaram as condições totalmente adversas da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, de outros locais, para produzir uva e fazer vinho. E também custo-benefício. Então a carta hoje ela tem um apego financeiro muito bom. Eu já fiquei sabendo que tem uns preços realmente baixos ali pro padrão de vinhos, cara.
Eu fiquei sabendo já. Ficou. Os caras tão bravos até, né? Eu achei incrível, porque, cara, não adianta você fazer um negócio também, porque assim, o vinho brasileiro tem um Tem um preconceito, ó. Vamos ser honestos. custo um pouquinho Também. mais elevado ali no PDV, na ponta final, né? Então, se não tiver uma boa vontade de todos os lados, que eu digo é o produtor, o intermediário, o NB que tá fazendo a venda ali, não querer ter um lucro exorbitante, realmente entender como um projeto maior, cara, se não for assim, não vai, né, cara? E eu sei que tem preços assim incríveis ali. Não, então, tem vinhos ali que estão mais baratos na carta do NB do que na vinícola. Online, né? Não, se você for na vinícola, vale mais a pena comprar o vinho NB. Os caras tão bravos, assim, alguns produtores. Eu falei, mas assim, a gente tá... Pra vocês verem que nós não queremos ganhar dinheiro aqui, que nós estamos promovendo o vinho brasileiro, acreditamos que somos protagonistas desse movimento para fazer com que mais restaurantes também entrem nessa onda e valorizemos o nosso produto. Então esse é o nosso mote, né? É o que a gente quer fazer. E por isso que eu tenho que saudar muito o Grupo NB na figura do Gilson, que é o CEO do NB Steak, que topou isso, porque o que teve que fazer? O vinho na vinícola ele continua o mesmo preço. Por mais que tenha uma negociação um pouquinho mais em conta do que as pessoas Uma margem ali e tal. tem uma margem. Só que o NB também tá Puxando a margem. segurou a margem muito para baixo. Praticamente tendo ali, cara, às vezes sai elas por elas. Então, porque nós estamos pensando nisso. Estamos querendo com esse movimento para que a gente também acha que o NB como alta gastronomia também vai ajudar. Então nós temos lá 2 espumantes, 3 vinhos brancos e 24 vinhos tintos. Majoritariamente vinhos do Rio Grande do Sul. Nós temos a produção maior do vinho do Rio Grande do Sul. A curadoria foi feita por um gaúcho também. Mas temos 2 vinhos de Minas Gerais e 2 vinhos de São Paulo. Também são Bárbara Eleodora. Bárbara Eleodoro e Terras Altas também. As Altas, que é do lado do produtor ali, ó. É, lá de Ribeirão Preto. Ribeirão. A gente tomou o Cirrá deles aqui. Tem lá, tem o Evolução deles e tem o Entre Rios. Os dois. É o Entre Rios. A gente tomou o Entre Tomou Rios Entre Rios. aqui. Bem legal. Assim. Não, são vinhos bem interessantes, né? Colocou num decanter, cara, abriu benzaço, assim. É, um vinho com um teor alcoólico também maior, assim, com carne, muito bom. Aí tem lá Dom Giovanni, Garbo, tem Dom Cândido, Da Intento. Intento, que é sensacional. o Tomei produto. aqui com Com o Gilson. o Gilson. Porra, que Nosso Chiquinho. cara. Não, tá sensacional, cara. O que ele fez ali, assim, ó, muito, muito bom. Que vinho. Eu virei fã. Virei E- fã. Tipo, pra mim é o... Aí é gosto pessoal, né? Eu falei pra ele, cara, isso aqui tá no limite da madeira, tá muito bem integrada a madeira ali, cara. Um Pô, blend de tá- barricas, né? O Corte 01. É, cara, tá incrível, cara. Tá incrível. Tá o muito vinho, bom. cara. Não, Muito ele... bom. E o Gilson, ele contou pra ti essa história, né? Mas, pô, ele foi enólogo de algumas vinícolas tradicionais. Bom, vou abrir meu projeto. E o cara começa o projeto dele dessa forma. Muito Então, começou com o pé direito. pé direito. O Corte 01, o rótulo deles. Você que tá assistindo aí tem que experimentar. Intento Vinhos. Corte 01, pra mim, tá um dos meus prediletos da carta. Lídio Carraro também tá com a gente. Tá. Que já é tradicionalíssima, né? E uma vinícola que preserva os princípios do purismo. E, assim, traz O pessoal fala baixa intervenção, mas os caras já falavam isso há um tempinho já. há um tempo, bem lá atrás, antes de ter essa moda, natureba, não sei o que, não usa barrica, vinho fresco. Os caras já tinham Essa um pegada. know-how muito grande, né, em fazer um vinho sem intervenção. E não por filosofia, por pensamento, porque eles queriam expressar O a terroir. realidade do terroir deles. E é muito legal a história da família também, o seu Lídio Carraro, todo mundo. Nós temos também Alma Única, que é uma vinícola muito, muito tradicional É. também. Que Não confunda com a Alma Viva. Uma Viva, Não. por favor. Alma Única de Bento Gonçalves, que passou por um período difícil nos últimos anos aí. E tem vinhos assim que com churrasco é uma harmonização perfeita também. Perfeita, né, cara? Vinhos com mais extraídos, vinhos que tem uma passagem maior, com um tempo maior nas barricas, tem um corpo na boca um pouco mais pesado e que pegam o paladar, principalmente daqueles caras que estão acostumados a tomar argentino, chileno, né, os vinhos porradão. Quando traz uma Alma Única, ele tem essa intensidade, mas tem uma acidez assim que torna o vinho gastronômico total. Então é uma das coisas muito boas. Família Beber também tá com a gente. O Felipe, um outro parceiraço, que tem vinhos que eu também acho excelentes. O Maragato e o Chimango são 2 vinhos
no meu coração, e os Conectos também. Conecto Carvalho, Conecto Concreto. Outros 2 vinhos muito bons. Muito, muito bons. E acho que de produtores é isso que nós temos lá. Tá bem bacana. Tem que ir lá agora pra provar, né, cara? Tem que ir lá. Pede a carta lá, os preços estão muito bons. Experimenta lá um branco, um espumante pra brindar, depois vai pros tintos. Pode ir assim, pode pegar a carta e ir de olho fechado, que vai ser bom. Bom, né, cara? Vai ser muito bom. Não, eu gosto, cara. Eu adoro a iniciativa que valoriza um pouco o nosso produtor aqui, porque, cara, a gente maltrata eles em carta de vinho, cara. Aqui em São Paulo, assim, hoje em dia mudou muito, mas ainda assim tem muito espaço para ampliar, né? Essa questão da carta, cara. E como tá sendo essa aventura aí na BS e tal? Tá legal? Que é um outro universo, né, cara? Se aprofundar ali e entrar de cabeça nos estudos aí é um. Eu sempre falo, pra mim é um. Apesar de você ter feito essa imersão de podcast, trazendo informação, acho que isso já é um norte muito legal. Mas a hora que você entra de cabeça ali na BS, pra mim é uma quebra de paradigma, né? Tipo, de muita coisa, né? É um outro mundo, né? Eu lembro quando eu conversei com o professor Arthur, ele disse que ele também é jornalista, né? Também. Que jornalista também, além de médico, sommelier, professor, ele é jornalista. Jornalista, né? Teve a revista por muitos anos. No jornal do pai dele também ele escrevia, lá em Mogi. Mogi. E ele disse uma coisa que é muito séria, o jornalista tem que saber do que escreve, do que fala, né? Pô, como é que eu vou aprender vinho hoje? Ok, existem faculdades de enologia, mas aí é uma coisa mais aplicada ao trato da uva, ao fazer o vinho. É. Eu olhando minhas capacidades, eu não posso fazer vinho, né? Eu não tenho, minha família não tem vinícola, eu não tô no meio de uma cidade que tem empresas que fazem, que vinificam. Mas eu tô num meio em que há muitos vinhos a serem experimentados, avaliados. Então, pô, a sommelieria é um campo a ser desbravado. Então, eu entrei nesse mundo para buscar o conhecimento e a gente vai se apaixonando cada vez mais, vai aprendendo cada vez mais. E eu acho que o quebra de paradigma é maior na convivência com esse nicho, né? Porque eu tô no nicho do dia a dia do jornalismo, da instantaneidade, da informação. A gente pensa parecido, a gente se questiona, pergunta. No nicho do vinho já é uma outra coisa. Você tem Outro ritmo, né? Você tem várias pessoas. Você tem lá dentista, empresário, que é conhecimento. Tem garçons, tem maîtres, tem gerentes de restaurantes. Então é uma outra vivência, né, que a gente tem lá e que você aprende muito, muito lá dentro também. E acho que quando aprende com o teu colega, com o próximo, o curso fica ainda muito mais rico, né? Muito, muito, muito mais. Nas degustações das quartas-feiras à noite também. Mas eu. Essa placa do meu carro me ferra essas degustações. Sim, porque é sempre ali 7h30, 8h, pega o rodízio, né? É, mas não pode dirigir e beber, galera. É brincadeira. Eu vou de Uber. Ali dá pra ir a pé, né? Tem o trem ali, Cidade Jardim, pertinho. Pega aqui, pô, sai aqui perto do estúdio. A mesma linha. Nem ferrando, eu vou de carro. 5 estações. Eu ando de metrô. Eu eu... eu ando de metrô em São Paulo, viu? Aqui, ó. Estão aí olhando. Esse jornalista vem com terno bonitinho, com um cara. Ando de metrô, ó. Linha amarela todo dia. Eu não consigo dirigir em São Paulo. Eu fico surtando. Não dá. Que? Imagina. Eu Não. com meu carro, ligo meu radiozinho lá, tal. Não. Vi no meu rockzinho ali, cafona. Não. Eu não consigo. Eu não vou ter que dirigir, ficar mexendo no celular, aí também não dá. Então, eu prefiro pegar o meu metrozinho ali, meia hora eu tô lá na CNN, não me estresso com ninguém. Boa. Eu não tenho essa. Como eu sempre morei em periferia, então sempre para me locomover, para chegar até o metrô era 1 hora. Então, o carro sempre fez parte da minha vida, assim, né? Então, a primeira coisa que você queria fazer na vida era comprar um carro. E comprar um carro. Então, o carro pra mim é tipo um terceiro rim, assim, né? Já tá tipo no âmago aqui, já faz parte do processo todo, cara. E, pô, estudando. Quais são os planos aí pro universo do mundo do vinho aí? Tem planos? Vai continuar só com os artigozinhos, a carta? Então, assim, na minha vida profissional, acho que dá pra dizer como um todo, as coisas foram sempre muito naturais. Foram acontecendo, né? Eu sou muito grato a Deus por isso, assim. Eu acho que, não sei,
talvez a crença de quem está nos acompanhando e tudo mais, mas acho que Deus é muito bondoso, né? Porque a gente é tão falho, tão errado nas coisas, a gente tão incapaz. Deus é bondoso, nos dá a capacidade de a gente ir fazendo as coisas que às vezes nem imagina que tá fazendo. Às vezes tem alguns jornais lá na TV que eu vou fazer, pô, jornal do horário nobre, tá? Eu falei, pô, um piada de 26 anos tá aqui, 25 tinha na época, fazendo esse jornal aqui, uma puta responsabilidade, desculpa o Puta palavrão, responsa. puta responsa tá aqui, tá, pô, e às vezes parece que as coisas acontecem meio indo que, quando eu chego no final, eu falei, caraca, passou já, então eu acho que Deus é muito bondoso comigo, assim, sempre foi muito amoroso comigo e me proporcionou que eu avançasse nas coisas, então sempre foi tudo muito natural. Chegar a trabalhar no rádio, na TV, chegar em São Paulo, se adaptar, entrar no mundo do vinho, ser referência para um grupo assim que acompanha meu trabalho. Então eu sou muito grato a isso. E então eu penso em algumas coisas que podem acontecer, mas eu espero esse caminho ser levado assim, sabe, as coisas acontecerem, porque sempre foi assim para mim, nunca foi. Nossa, preciso que ir pra lá, pra São Paulo. Não, eu não queria vir pra São Paulo quando eu vim morar aqui, não tava nos meus planos. Mas eu vim e as coisas aconteceram. Então, eu acredito que acho que muitas coisas boas podem acontecer no mundo do vinho. Tenho vontade de fazer programas, viajar com essa pauta do vinho embaixo do braço, principalmente pelo do Brasil. Eu acho que a história do vinho no Brasil precisa ser contada, precisa ser documentada. A gente precisa ter um produto audiovisual, precisa ter um livro bem contado para essa história ser eternizada, assim, sabe? Que é uma história rica, linda. E eu tenho essa bandeira do vinho brasileiro muito forte comigo, assim. Eu acredito muito no potencial dos produtores e no que eles representam, né? O produtor de vinho. É que nós contamos aqui em São Paulo, por exemplo, a gente liga o vinho muito ao lifestyle, né? Ah, um jantar chique com vinho. Ah, tô viajando na França, em Ramos, tomando vinho, espumante, champanhe. Ah, vai ter uma festa chique, todo mundo com essa tacinha. Só que esse lifestyle, ele é apenas 5% do que é o vinho. O vinho real, ele tá lá no campo. No cara que acorda cedo, vai lá cuidar da videira, ele reza todo dia para que não chova naquela temporada, ou para que venha sol. Ou que chova na hora certa. Na hora certa, para que as coisas aconteçam, para que não dê praga no vinhedo, para que o investimento dele volte. Todo dia ele trabalha o árduo. Aí fica lá o ano inteiro, colhe a uva em janeiro, pô, sucesso. Mas daí o produto dele não tá pronto. Ele tem que ir levar as uvas para dentro da vinícola, entregar na mão de um cientista, e aí vira um trabalho de laboratório. Vai inocular a levedura, vai aumentar a temperatura, mexer, fazer remoagem, debourbagem, não sei, vai engarrafar. Mais tempo de garrafa. Não, e aí faz tudo isso, né? Pô, tá pronto o meu vinho, tá aqui. Agora vai 2 anos da cave, 2 anos da barrica. Então, esses são os heróis do vinho. Esses são os caras. Então, eu acho que essa história precisa ser contada pro público todo, sabe? Eu tenho muito isso dentro de mim. Porque às vezes o vinho ele é ligado à vaidade, é ligado a uma espécie de. Ah, o cara é arrogante, um prepotente, porque só toma vinho Muito taças, né? esteve ligado a esse tipo de. Ser classudo, né? Ainda tem o maluco ainda assim, mas menos, né? Mas não é. Pra mim, o vinho é família, o vinho é tradição, é história e também é futuro. Assim. Então eu tenho essas coisas. Então eu acredito muito que o Brasil ainda precisa ter a história do vinho brasileiro ainda precisa ser contada de alguma forma. Acho justo. Se eu puder ajudar com o que eu sei nisso, eu fico feliz da vida. Cara, uma das coisas mais prazerosas que tem aqui é poder fazer o na estrada. Que é incrível, cara. Você tá na vinícola, conhecer, tipo, minuciosamente o processo de cada vinícola, pouquinho daquela tradição, daquela história. Cara, isso é lindo, cara. A gente tá falando de vinícolas aqui de São Paulo, que a gente foi, algumas coisas. E já é uma coisa incrível, né? São novas, né, digamos assim. E ainda não, tem umas que já são mais antigas, que já vem dessa quinta geração, assim, de vinho de mesa tal, e hoje partindo mais pro vinho fino. Cara, lá no sul, pô, a gente pega toda a história da imigração italiana, 150 anos né, A agora colonização, né, esse 2025 fez, né? foi,
a própria família Valduga comemorando, né, os 150 anos do... Cara, Pô, acho imagina. que... A família Valduga tem Casa Valduga, Dom Cândido Valduga, Marco Luigi e agora tem uma nova linhagem que é Otto. Todo mundo é Valduga. Tem 6 Valduga lá. Tem mais? Tem mais. Tem o... Tem um que eu fui agora também numa degustação ali no... Na cabeça é uma beleza, galera. Vai por mim. Tá que funcionando é bem. sucesso. Não, nunca funcionou. Aí depois da pandemia, depois de ser pai, Aí já foi pro brejo, foi pro brejo. foi no... tem uns galetinhos bons ali. Ah, esqueci. Mas era um Valduga também. Tem umas 6 vinícolas Valduga lá. De família, né? Sim. Dos irmãos, né? Ah, primo, sei lá o que. Algum Valduga aí no meio do caminho. Cara, aquela região é... É sensacional, né? Toda vez eu falo que eu preciso voltar pra lá. E você que tá nos acompanhando tem que ir lá também, né, cara? Tem que viajar, pega o avião pra Caxias do Sul, pra Porto Alegre, tá pertinho, pertinho. Rapidinho, pega um carro lá. Vai E que... viagem do Mundo Vinho? Já fez algumas trip boas aí ou... Uma viagem muito legal foi pra Festa da Vindima da Garçom, que eu fiz esse ano, foi em março. Muito, eu não conhecia lá, né, a vinícola, eu conheci os vinhos, Paulo claro. Coelho lá que tem aquele cabelo... Aquele cara loiro lá, não é? O Chris Wiles. É. Sim. Aquele cara figura, né, É velho? uma figuraça, o Chris. Todos lá são, e a Valduga. A Garçom, eles têm uma, digamos assim, uma meta de sempre ser excelente em tudo. Então, tudo era muito bom, sabe? Teve os almoços, os jantares com Francis Malman também. Foi uma experiência muito boa. E 2025 foi um momento muito importante. Acho que pro vinho, todo que tá no hemisfério sul do mundo, do planeta Terra, é uma safra muito boa. É uma das melhores safras de toda a década, é 2025. Então foi muito bom ver de perto a maturação das uvas. Elas estavam crocantes. Que a uva, quando você tira do pé ela e prova, e ela dá um craque na boca, a semente fica crocante. Esse é um indício de que a uva completou o seu ciclo fenólico completo. Tá? Tudo funcionou certinho e que ela está com uma boa característica para poder ser prensada, fazer o mosto e fazer o vinho posterior. Cara, eu nunca Então, consegui pegar esse time nas vinícolas. sempre ali, finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Eu tive a oportunidade de ir na Alma Única, em Bento. Provei algum Chardonnay, provei Merlot também, do pé direto. Tava muito, muito boa. E lá em José Iglesias, que é pertinho de Punta del Este, lá no Uruguai, que provei então essa também, tava sensacional. E os vinhos da safra 25, então a gente tem que ficar ligado que os vinhos dessa safra são muito bons, vão ser muito bons. Isso no paralelo lá deles ou no modo geral? No modo geral, para o hemisfério sul, digamos assim. Aqui para nós, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile também. Tá. O nosso paralelo, a nossa fatia, né, do globo. Porque tivemos chuvas no momento certo, muito, muito sol, né, período de sol, e no finalzinho também teve um pouquinho de chuva. E isso é perfeito para uva. Então as uvas elas conseguiram ter uma boa carga de açúcar para depois gerar o álcool, né, para a fermentação estar ok, e também uma boa carga de acidez. Então os vinhos eles vêm com um potencial de guarda muito grande. Que legal. Então vamos ter vinhos bons de guarda, o vinho brasileiro principalmente. Pegar aí um Merlot, um Teróldego, um Arcelã da Serra Gaúcha 2025. Compra ele, deixa com carinho, daqui a uns 5 anos você abre e experimenta. Que vai estar muito bom. Cara, eu confesso que eu sou um preguiçoso pra essa questão de guardar negócio de safra, de saber qual safra é boa. Eu tenho um problema com relação a guardar tanta informação na cabeça, cara. Esse tipo de coisa pra mim é muito difícil. Por isso que você tem que ir lá no CNN Viagem e Gastronomia, a coluna do Estevão Limana, lá tem os textinhos, ó. Não, mas eu me baseio muito por referência de texto de pessoas que eu confio assim, e tem que ser, cara. Porque eu não tenho cabeça pra guardar tudo. Eu não consigo, cara. Eu acho lindo a pessoa que fala todos as comunas lá, não sei o que, tal. Eu acho lindo. Coisa aberta cara. também, né? Isso. Aqui? Física, eu não sei como eu passei, mas eu passei. Eu posso dizer que eu sou um bom aluno, viu? Eu sou um bom aluno. Não é, porque quando você tá imerso naquela loucura ali, é mais fácil você guardar, mas depois eu não trabalho com isso, eu não tô num restaurante, eu não tô numa importadora, eu não tô vivenciando o dia a dia, é muito difícil você manter essa informação
E ávida aqui na memória, né? eu acho até as concepções organolépticas, né? De tu apreciar o aroma, o sabor do vinho. É uma coisa de treino também. Não, total. Não, isso é uma coisa que eu aprendi muito na ABS, foi essa questão da análise, né? De entender o vinho tecnicamente, conseguir avaliar ele, entender o que é, mesmo que eu não goste daquela uva ou daquele estilo, fazer a análise correta, né? Com Tipo, você certeza. falou do moscatel lá, que tava incrível. Cara, eu não consigo tomar Ah, moscatel, cara. Pra mim, eu adoro moscatel e banoffee. Minha esposa faz um banoffee, eu abro um moscatel. Não, Banoff eu até adoro, mas o Harmonização. moscatel... Eu tive uma fase minha que eu tava muito dos vinhos de sobremesa. E o moscatel, ele é um vinho doce, é um espumante doce de sobremesa. As pessoas, quando vão começar a tomar vinho, nós tomamos docinho, então um moscatel, tomar vinho suave, então moscatel é um espumante pra gente com sobremesa. Só que o moscatel, ele tem que... O que que na boca, por exemplo, impede que o açúcar seja sempre, seja o hobby do sabor? A acidez e o nível de gás carbônico, né? A carbonatação da bebida. Então, se ela tem esses processos bem feitos e tem, por exemplo, uma acidez muito boa, que é o caso que eu falei do prêmio da Valduga, a acidez lá em cima, e o doce não se sobressai. Mas quando você coloca, principalmente frutas, eu sou um defensor do moscatel com sobremesa com frutas. Pra mim, é uma das coisas muito, muito boas. E aí, Porto com chocolate, Ah, não, mas aí pra um fortificado, um vinho... um Marsala, Aí vai. um Agora, o Badius. moscatel em si, pra mim, eu tenho uma puta dificuldade. Moscatel da região de Farroupilha é a principal região produtora de Aí a gente é referência de referência. produção de moscatel a nível mundial, né, cara? E eu, assim, eu tenho uma puta dificuldade. Ou até os produzidos pelo método Asti, assim, os italianos, é ótimo, assim. Aí, ó. Nossa, espumante foi que foi, hein? Foi que foi, ó. Caraca. Que acordeiro, hein? Não, é lindo, né, cara? Lindo, né, cara? Pô, me surpreendeu. Eu não lembrava que era tão bom o 130 da Valduga. É bom pra cacete. Não, eu sabia que era bom, mas agora tomando aqui é tão bom, cara. É. É muito, Fazia um tempinho que eu não tomava esse aí. Bom demais, cara. muito bom. Eu sou um defensor do vinho de sobremesa. Um defensor total. Cara, eu adoro, cara. Eu tomei recentemente na casa Geraldo lá, que eles não fazem tipo Porto, né? É vinho do cais, né? O Carlinhos cheio das piadinhas lá. Boa essa. Cara, tava bom, cara. Bom, assim. 2 dedinhos a menos de álcool, 16 de álcool, acho que teor alcoólico, mas é bom, cara. Bom, mano. Incrível, assim. Tem vinhos, assim, Ou os próprios de colheita tardia também, né? tá... Tem um Naturelli, eu não tô puxando assado pra Valduga, que eu Não, conheço um pouco é mais. pra caralho, velho. Naturelli Gewürztraminer. Acho que era 18 Essa linha meses. deles é bem legal. Nossa, muito bom. Eu Doce. sempre indico pra quem quer começar a ir pro vinho... Sair do vinho suave pra ir pro vinho fino. Fortificado. Assim, eu sempre indico essa linha deles, cara. Sim, sim. Pra fazer essa transição do vinho doce pro vinho seco e tal. Eu sempre indico, cara. Falo, começa com isso aqui, ó, esse Naturelli da Casa Valduga, vai lá. É uma puta linha legal. Vai que você vai começar com o pé direito. Não, é muito bom. E outra linha que eu falei antes aqui da Lídio também, a Lídio Carrara, eu não gosto de Sauvignon Blanc. Eu não gosto. Pessoal, não tem nada contra, não harmoniza bem, né, pra mim. Eu tenho um pouco de dificuldade também com os mal feitos. Mas eu tomei agora essa semana um Sauvignon Blanc da Lídio Carrara. Falei, cara, o que é isso? Muito bom. Fresco. Boa acidez. Aquela pirazina não tem, sabe? Aquela coisa meio xixi de gato, assim, que o Sauvignon Blanc da Argentina, por exemplo, tem. Não tem aquilo. Então nós, aqui tem uma frase no Rio Grande do Sul que a gente diz, aqui nós separamos os homens dos guri. É. Cara, a Lídio Carraro foi uma das primeiras vinícolas que eu, tipo, meio que fiquei fã, assim, tá ligado? Foi um Carrara. Foi uma das primeiras, assim, eu sempre... Tinha uma época que eu comprava direto. Eu vi um Lídio Carraro, eu comprava. Ele sempre deixava em casa um ou outro, assim. Foi uma das primeiras, assim, cara. Eu já gostava dessa questão da expressão do terroir e nem sabia o que era. Sim. Foi bem no... Puta, eu nem Propósito. sabia o que era vinho direito, mas eu já tinha esse apego com eles, cara. Entrevistei o O Juliano Ah, aqui, então aí cara, é um foi... querido, cara. Cara, foi bem legal, assim. Não, o Juliano a gente tem que tirar o chapéu pra ele, porque ele é um baita enólogo, diretor comercial, e ele tem 4 filhos pequenos. Esse cara é herói, né? Não, eu falo pro cara, eu falei, meu, quando a pessoa tem 2 filhos, ela já é foda. O cara tem 4, irmão. Aí é... Não, e assim, puta história, né, cara?
na puta história, os caras vinham aqui, batia na porta, moleque ainda, você pega uns vídeos dele no YouTube lá, cara, ele molecão falando dos vinhos e não sei o que, vinha vender aqui em São Paulo, porta em porta. Cara, é uma puta história linda, cara, linda. Se eu já gostava dos vinhos antes, depois de fazer essa entrevista, ainda fica diferente, né, cara? Tem um gostinho diferente. É muito, muito legal, cara. E eles estão no meu top 5, assim, sabe? De vinícola brasileira, que eu mais gosto, que eu mais consumo, então eles estão aí. Sou muito fã deles. Uma outra vinícola que também, assim, tem uma tradição muito importante também, e é querida, e gosto muito deles, é o pessoal da Dom Cândido também. O Marcos, né, o Celso ali, que são os enólogos, tem uma tradição muito grande. Vão fazer o primeiro resort dentro de uma vinícola, vai ser lá. Ó, o menino da Intento era enólogo lá, né? Era isso, o Gilson, Chiquinho, pros íntimos ele é Chiquinho. É Chiquinho. É Chiquinho. Ah, devia ter falado isso antes de eu gravar. Não sei se ele pode ser, se está autorizado a chamar ele de Chiquinho. O melhor imitador de Silvio Santos que eu já vi. É mesmo? Ele tava todo contido. Todo sério? Tudo sério. Ah, pô, não, gente boa pra caramba. Gente boa, cara. Gente boa. E também vocês fazem sensacionais. A Garbo, como eu falei da Garbo várias vezes, eu tenho um carinho muito grande pelos meninos também, que fazem umas loucuras assim, Sauvignon Blanc, o Merlot, vinho envelhecido em barrica de acácia, Jequitibá rosa, então e são muito bons, não é aquelas loucuras que são horríveis. Tem um fundinho de... Tem uma tradição. Ali dá uma inovada em 20%, vamos dizer assim, no topo eles mexem. Então são vinícolas muito queridas, assim, que eu tenho no coração aqui, que eu levo, e que eu me inspiro com a história deles também, sabe? Uma história de família, uma história de... Quando eu bebo vinho, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, até em casa, assim, eu falo. Acho que uma das coisas que me chamou mais a atenção no vinho é que quando eu bebo, parece que eu estou mais perto da minha família, né? Eu saí muito cedo de casa, morava perto no início, né? Ia todo final de semana, depois eu fui morar longe. Hoje eu moro bem longe de casa, dos avós, dos tios, meu pai, meus primos, tio, enfim. Da gurizada toda. Da gurizada, dos amigos de escola, da piazada. Piazada. E quando eu tomo vinho, parece que eu fico mais perto deles, sabe? Porque, pô, eu tô valorizando aqui o trabalho de muitas famílias, gerações, tradições, tá tudo aqui dentro, engarrafado aqui, sabe? Então tem um significado muito diferente quando eu abro uma garrafa. Quando alguém vai na minha casa, por exemplo, e eu sirvo um vinho, eu sempre sirvo o melhor vinho que eu tenho, que vá harmonizar com aquele prato, né? Eu sempre faço esse exercício porque eu gosto de servir as pessoas, é um momento importante pra mim, assim. O que tem na adega do Estevão lá que você tá bebendo mais? Cara, eu tô bebendo, não poderia ser diferente, muito vinho brasileiro ultimamente. Porque analisei 61 rótulos, trabalho difícil, né? Ainda tem algumas coisas que tô lá, que tem outras vinícolas que conversaram, né? Querem mostrar interesse, entrar na carta, então a gente tá analisando, todos os critérios que eu falei antes. Mas a minha adega tem muito vinho francês, que eu tenho um pé na França muito forte, muito forte. Bobinho. Não bebo coisa ruim, né? Muito forte. Bordeaux e Borgonha, tá? Tem o seu patamar, assim, pra mim. Muito bom, eu adoro. Vale do Rhône já não sou tanto fã, da região da França, assim. O Rhône fica mais Languedoc também não muito. Mas Bordeaux e Borgonha, nos seus momentos, é um evento. Quando eu abro um Borgonha com a minha esposa em casa, são momentos especiais sempre, assim. Imagina que na casa, por conta do dólar e do preço que tá a Borgonha... Tanto Borgonha. Deve ter lá uns 3, 4 só guardadinho lá que eu compro, ou que eu ganhei de alguém que estão lá guardadinhos, né? Tem também outras coisas que eu adoro. Eu adoro vinho italiano, mas muito Valpolicella. Curto de Valpolicella. Não sou muito fã de Barolo, assim. Barolo, Barbera, não sou muito fã, mas Valpolicella eu gosto. Amarone também, aqueles Amarones com menos densos em boca, menos pesados. Também curto. Temos alguns lá. Tem um vinho muito especial lá que eu tô guardando para abrir um momento legal, que é um vinho que eu ganhei esse ano. Autografado com a curadoria do Malman, do Francis Malman, do chefe. Tem esse vinho lá em casa que legal. Tá guardado com carinho. Eu tô com a gente entrevistou aqui o Aurélio Montes, da Vinha Montes. Tá, ele assinou aqui. Eu não sei nem se eu vou ter coragem de abrir o vinho. Não, deixa lá. Eu trouxe um de Mendoza quando eu fui pra lá, que o
o Virril, o Alejandro Virril assinou Alejandro pra mim Virril, lá. grande Virril. Ele assinou lá na vinícola, assim, pô, cara, tem aquela cara de maluco, ele é maluco e ele tá... Não arruma o cabelo, né? Não, pra quê? E ele tá sempre lá na vinícola dele, tá sempre passeando e não sei o quê, e, cara, super solícito, super gente boa. Ele assinou pra mim lá um vinho, cara, eu tomei o vinho, joguei a garrafa fora. Agora o do Aurélio, não sei se eu vou ter coragem de... Guarda lá, daqui uns 20 anos vai estar lá, vai emoldura na parede, assim, ó. Daqui uns 20 anos vai estar valendo bem, hein? Vai. Já tá... A não ser se tu vai querer vender daí. É. Acho que não. Dependendo da situação, porque não. Não, é brincadeira, cara. É muito especial ter essa oportunidade. Assim, o podcast Privilégio, né? aqui é muito legal porque a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas tão legais, assim, Diversas, pessoas né? que fizeram tanto pelo universo do vinho. Você pega o Aurélio, é uma referência, cara, ele mudou a viticultura chilena, né, cara? Então, assim, é muito gratificante ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, assim, cara. É um projeto muito novo. Provavelmente quando esse episódio entrar ao ar vai estar com 7 meses, ali indo pro 8º mês. E, cara, a gente já teve cada experiência tão bacana, assim. A gente tá muito, muito mais legal do que eu imaginava. Isso mostra a história e mostra o que vocês, o projeto de vocês, né? O propósito que vocês têm. Pô, imagina. Com tão pouco tempo fazer tudo isso. Não é pra qualquer um, né? Pra mim tá sendo muito, muito legal, assim, ver o alcance que a gente tá tendo, a receptividade que a gente tem, a gente tá participando de um evento aqui, outro ali, o pessoal, pô, cara, queria assistir aquele episódio, que legal. Cara, muito bacana isso, cara. Eu não imaginava que a gente ia ter tanta penetração no universo técnico do mundo do vinho. Dentro da nossa bolha, eu achei que ia ser uma coisa um pouco mais ampla, assim, né? E não, cara, a gente tem uma penetração muito boa em quem tá estudando, quem já é formado, quem tá dentro desse universo. Então, assim, cara, é um projeto que eu tô gostando muito de estar tocando aqui. E ter pessoas num calibre aqui, ó. O cara tá acostumado a ficar lá com 85 octabox na cara lá, tendo que passar protetor solar pra não queimar o rostinho dele de 26 anos aí, ó. Eu vou explicar essa história, ó. Vou até tirar meu óculos aqui, ó. Quando a gente fica exposto a essas luzes, eu fico no estúdio às vezes por 3, 4 horas. Tem uma já saco, caramba. Então, a luz, ela emite com o vinho também, isso. Você não pode deixar o vinho exposto à luz. Por quê? Porque o raio UV, ele vai ser um catalisador para a oxidação do vinho, o processo de oxidação, né? Ele vai virando vinagre, digamos assim. E com a gente, isso aqui também impacta na pele. Então tem que passar protetor solar no rosto, você tem que passar na careca também. E assim tem que... Aqui eu já tô passando um pozinho na careca. Eu vou dizer que eu não sou... Minha família, todo mundo é careca. Eu não sou porque aqui o tratamento tá forte aqui, o remédio. Mas hoje em dia tá mais suave, né? Pra poder conseguir mais manter o topete. Mas assim, às vezes me dá uns desesperos, assim. É que você tem umas entradas boas. Não, tem garagem, né? Tem garagem. É que o meu, quando começou muito cedo. Eu tinha uns 27, acho que quando... Pô, eu tenho 26, tô assim. Não, mas o meu já começou cratera aqui, né? Entendi. O meu começou, eu tinha um moicano antigamente. Pode parecer, mas eu tinha. Aí cancelaram o moicano aqui no meio, aqui, ó. Aí entrou um pum, aí eu falei, fudeu, né? Aí eu comecei a dar uma disfarçada, jogava o cabelo aqui assim, até eu conseguir assumir o coque samurai. Ainda bem que pelo menos minha cabeça é redondinha, não tem? Tem uns brother meio que tem uns pinos saindo assim, tem uns negócios meio estranhos. Minha cabeça ainda é redondinha, tá de boa. Lex Luthor, né? Mas eu me identifiquei muito bem com o meu perfil careca, que eu gosto hoje. Tava fim de semana, o pessoal, pô, e aí? Tem uns implantes aí, você não faria? Eu falava, nem fudendo, mano. Talvez quando eu tivesse os meus 26, 27 ali... E tivesse a tecnologia que tem hoje, o pessoal não sofre tanto mais, tá mais barato, até faria, mas hoje, caguei pro implante. Eu tô tentando manter o quanto dá ainda. Teve uma temporada, um podcast tem que mudar o nome pra Vinhos e Cabelos, né? Teve uma temporada que eu ia no banheiro, na minha casa lá, minha esposa tem um banheiro, eu tenho outro, né? Acho que todos os casais que vivem bem, eles têm isso, né? Pra não ter briga em casa. E eu ia lá em casa, eu ia limpar o banheiro e saía um monte de cabelo, eu ficava apavorado. O que tá acontecendo? Tô com algum problema?
Aí comecei a chamar atenção, fui no médico, aí o tratamento tá em dia. Parou de cair. Nascer não vai nascer mais. Tudo bem, mas Mas parou de cair, parou, então tá bom. até o remédio existir, nós vamos estar. Espero poder estar com os cabelos em dia. Justíssimo. Vamos ver, né? Aí você vê, né? Bah, mas aí sai. Ele tenta travar o sotaque dele lá, mas ele não consegue. Isso é um desafio, né? É, É um baita desafio. imagino. Mas Mas você não tem liberdade assim, eu sei que não é uma imposição. Agora sujei meu óculos, vou tirar o óculos. Né? Não é uma imposição. Eu acho que não é uma imposição da CNN para não puxar o sotaque, mas é Eu uma não. coisa muito natural na hora de... Não, eu vou dizer assim, eu nunca tive. Até hoje, eu tenho quantos anos de jornalismo? Eu tenho 6. Nesses meus 6 anos de jornalismo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em São Paulo, ninguém nunca disse diminui teu sotaque. Nunca ninguém falou isso pra mim. Nunca ouvi ninguém dizer. O que eu, Estevão, pessoa física, entendo? Como nós comunicamos com as pessoas do Brasil inteiro, o meu sotaque ele tem que ser entendível para todas as pessoas. A prosódia, né, que se chama, a pronúncia tem que ser clara. Então, todas as palavras que eu falo, a pessoa tem que entender. Não adianta talvez eu tenho um sotaque de do Rio Grande do Sul, do Paraná, sei lá, de Brasília, da Bahia, não sei. E aí algumas palavras eu não entender. Tem pessoas que a gente conversa às vezes e a gente não entende o que ele está falando. Tem que ficar prestando muita atenção. Quando você tem esse movimento de prestar atenção em prestar, como é que eu vou falar? Em tentar desvendar o que a pessoa está falando, aí você perdeu o telespectador. Porque ele está prestando mais atenção na tua expressão, no que tu está fazendo e não na notícia que é o conteúdo. Então essa notícia tem que ser sempre muito clara, fácil. Eu tenho isso comigo. Então, algumas coisas que podem pegar mal, o sotaque da fronteira é pesado. É dente, é quente, o T é muito forte, não, é mais cantadinha. É diferente do de Porto, né? Tomar um Chimas da Redenção. Esse sotaque é muito chato, né? O pessoal do interior odeia o sotaque de Porto Alegre. Mas, por exemplo, então, eu desde a faculdade, eu tentei perder um pouco de sotaque. Tentar deixar ele um pouco mais neutro, digamos assim. Tem Não ser um tão marcado. ali, mas... Tem um fundinho, principalmente essas conversas mais informais. É. Na TV, eu acho que não é, parece que na TV liga um modo na cabeça, assim, um tchan, uma chavezinha muda e fica pá. Tá tudo certo. Mas quando a gente tá conversando, quando eu vou falar no telefone, uma expressão, eu acho que as expressões, elas têm o barbaridade, tá louco, capaz, tá louco, tchê, é um negócio que eu falo bastante. Mas as sílabas tônicas deixaram de ser as últimas, assim, então tá mais diversificado, assim. É porque o mundo tá tão puxando pra essa informalidade hoje que acho que fica legal ter essa... Desde que seja claro, compreendível por todos, né, e não chame mais atenção do que eu tô falando, total. Tem essa questão também, né? Quando Pra não destoar muito do... Trazendo um outro bastidor aqui de TV e jornalismo, a gente tem que usar roupas com tons mais neutros. Por quê? Porque se eu chegar lá com essa blusa, essa camisa aqui é proibida lá. Se chegar aqui com essa camisa marrom lá, o cara vai ficar olhando, pô, marrom com prata, será? E aí eu já falei 30 segundos e acabou, já trocou. Então é isso, sabe? Então são sutilezas. Só dizendo pra saber, sutilezas. O cara nasceu no meio, né? Então tá... A gente tenta um pouquinho, né? Você falou lá do começo, cara, acho que eu gostaria muito de fazer rádio um dia. Eu acho muito legal, cara. Eu gosto muito de rádio. Eu gostaria de tentar fazer algum... É que a vida não vai deixando muito, né? Mas eu vou dizer que o podcast, ele é um pouco... Ele é majoritariamente rádio, né? Total. Tirando algumas horas que a gente realmente tem um apelo muito visual. Por exemplo, tem hora que o cara da charcutaria, ele veio aqui, a gente desligou o áudio do podcast, né, produção? Desligou na mesa ali o áudio pro cara poder cortar aqui com a fatiadora, um puta barulhão e tal. Então, assim... Mas é total rádio, assim. Eu acho muito mais próximo de um rádio do que da TV. Ah, claro. Muito mais. Tem um meme no Instagram que é assim, que é um menino falando... um gurizão lá falando pro avô dele, vô, isso aqui é um podcast, as pessoas ficam falando. Daí o avô vira e diz assim, eu sei, isso é rádio. Isso é rádio. Eu sei, eu conheço bastante tempo isso é rádio. Rádio AM, principalmente, né?
Rádio AM era essa coisa mais conversada. Depois o FM foi trazendo a musicalidade, um pouco de brincadeira também, né? Isso foi sendo trazido. Mas é muito gostoso. O rádio, ele é muito gostoso. Você vê em faz mais natural. Quando eu tenho uma bancada, assim, uma mesa, eu me sinto muito mais confortável de falar, sabe? Do que estar em pé, gesticulando. Que tem todas as linguagens que você tem que controlar, não verbal e a verbal. Então tem que estar... Visual é muito... Cara, eu acho que eu não conseguiria ficar na frente da TV assim. Pra mim ia ser muito complicado. mas é Teria que treinar muito, cara. Mas então, foi treino e hoje, assim, pra mim é confortável. Eu adoro fazer TV. É um negócio que eu me vejo fazendo a vida inteira, assim. E eu adoro rádio também, mas o meu business hoje, meu trabalho é fazer televisão. Então, tento cada vez mais ficar mais confortável com esse formato, mesmo que seja mais desafiador, né? É. Mas, cara, você tá bem, pô. 26 anos de idade, você tá vivendo um momento, acho que um momento chave da tua carreira. Ah, acredito que sim. É um momento que acho que todo mundo pede, né, cara? Tá com gás, sabe onde você tá pisando, sabe o que você tá vivendo, tá preparado para. Eu acho que assim, você, cara, vai voar muito ainda e vai levar o vinho junto, né, cara? Porque eu acho que isso que é legal. Por mais que você esteja, pô, em universos distintos, assim, o vinho ele vai te acompanhando de uma forma indireta, né, cara? E você tá puxando ele junto. Isso eu acho muito bacana, cara. Eu tento fazer esse movimento sempre, de a conexão com tudo, né? Tanto é que as publicações que eu faço de texto, às vezes eu gravo alguns vídeos também. Eu não gosto de fazer conteúdos próprios pra mim, né? Eu ainda me acho não grato de fazer alguma coisa por mim mesmo. Mas eu tento carregar, se eu não posso falar de vinho, eu tento carregar os princípios que o vinho traz, né? Que até que eu elenquei. A experiência, né? Acho que a experiência ela tá sempre ligada ao vinho de uma forma que você não precisa ser tão técnico assim, né? Sim. Então traz sempre a experiência do entorno da taça. Acho que isso é o que vale, cara. Porque é o que a gente tenta trazer aqui, né, cara? Experiência, história, tudo aquilo que a pessoa já viveu, que possa encurtar um caminho aqui de uma outra pessoa. Acho que isso que é válido, cara. Teve uma vez que, pô, saiu, não sei se você não lembra da história do cara que morreu de vinho branco? Não lembra essa história? Então, essa foi um fato, assim, que foi tenso. Morreu de vinho branco? Morreu de vinho branco, cara. O que foi? Caiu a barrica na cabeça Não, dele? cara, ele tava atravessando a rua, tava vindo um carro, ele desviou e vinho branco, né? Puta que pariu. Vamos finalizar esse podcast com essa piada sensacional. Com o brinde do nosso patrocinador aqui, ó. San Vivan, a produção ali tá quase mijando da risada. Essa é a rede corte, né? E, Que ele ia vir com uma pelo amor de Deus, eu achando que era um assunto sério. Falei, cara, o cara morreu, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Corta pro nosso patrocinador, San Vivan. Somcast 15% de desconto. QR Code tá na tela, link na descrição. Bora lá fortalecer os nossos parceiros. Aproveitar também para agradecer a Trig Uva, que fornece sempre os vinhos nacionais com uma curadoria incrível do Gui. Somcast 10% de desconto. O QR Code também tá na tela. E falar pro Hugão, o negócio é ruim mesmo. Aqui, ó. Pô. Tá sempre no final aqui, ó. Caraca, O negócio não sobra nada. Vou levar pra casa. Em Câneva, galera. O negócio é charcutaria de alto nível. Olha aí, cara, a uva símbolo do Rio Grande do Sul, hein? Bate. Que isso. Ah, Merlot, graças. Um regalo pro Galdério, né? Que isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Bom demais, cara. Ó, essa aqui, hein? Ainda bem que a CNN não é um programa de comédia, né? Pelo amor de Deus. Mas também tem uma outra muito boa, né? Solta mais uma. Uma outra muito boa que se você já tomou o vinho que não tem álcool. Já tomou, né? O vinho que não tem álcool? O vinho de codorna, né? Puta que pariu. E aí, deixa quieto, velho. Mas assim, um recado pra quem tá olhando bem sério pra você. Vou até botar o óculos aqui pra você ver mais seriedade. O negócio ficou feio. Se você estiver se sentindo um pouco cansado, às vezes assim, pô, tô ficando muito velho, tô me sentindo mais velho do que eu pareço, o cansaço do trabalho. A dica é você vai na sua casa aí, provavelmente você tem uma banheira em casa, uma piscina, você pega um vinho lá mais ruinzinho, barato e enche de vinho, tá? Enche de vinho esse local. Depois você entra e deita.
que você vai ficar novinho. Finalizando mais um Somcast. Antes que o negócio fique pior aqui, galera. Irmão. Cara. Puta que pariu. Saúde. Saúde, Pelo amor de Deus. saúde. Quem chamou o cara pra vir aqui? Não convida mais. Ai, ai, ai. É isso que dá, o cara trazer uma garrafa de espumante. E tomar tudo, né? Meu Deus.